Este é o meu resumo do anime, A Aventura do Morto-Vivo Indesejado. Se você gostar dos meus resumos, por favor, considere se inscrever. A história começa com um aventureiro muito poderoso e corajoso abrindo caminho por uma masmorra. O nome dele é Rent, e a boca dele quase cai no chão quando ele encontra um monstro alado aterrorizante com bíceps bem definidos. Essa criatura parece incrivelmente poderosa, pois vemos que tem uma boca dentro da outra boca quando ela grita. Rent nunca esteve tão aterrorizado em toda a sua vida e só agora percebe que não conseguirá sobreviver a este encontro. A fera gigante, que parece um Digimon, avança em direção ao nosso herói, e ele não consegue parar de tremer. Ele não consegue acreditar que isso está acontecendo com ele, pois pensou que alcançaria seu objetivo de se tornar um aventureiro de classe Mithril. Esse objetivo provavelmente ficará muito mais difícil, já que a fera o morde com suas duas bocas com toda a força. Algum tempo depois, Rent se surpreende ao descobrir que ainda está vivo, mas essa surpresa não se compara ao choque que o abala até os ossos quando ele vê que, de alguma forma, é apenas um esqueleto. A incredulidade o abala até seu vazio mais profundo, e ele grita de horror pelo que se tornou, sem conseguir acreditar. Um olhar para o passado mostra uma época em que nosso bravo protagonista ainda tinha carne, órgãos e tudo mais, como um ser humano normal. Esse cara não tem a menor ideia do que está por vir, então ele está super otimista para começar mais um grande dia como aventureiro. É muito cedo pela manhã, e isso é bem típico para aventureiros, mas ele pensa em como nobres e estudiosos são sortudos, já que podem dormir até tarde. Acordar cedo será o menor dos problemas desse cara, e ele explica que é um aventureiro de classe bronze, um nível bem baixo. Ele nasceu e foi criado em uma cidade pequena demais para sequer aparecer em um mapa e viaja por ela para conseguir um trabalho. Esses trabalhos são fornecidos pela Guilda dos Aventureiros e são dados com base no rank e na habilidade específicos de cada aventureiro. A guilda provavelmente faz isso para que aventureiros estúpidos não estraguem tudo e acabem mortos ou se transformem em esqueletos mortos-vivos, o que seria um desastre. Há uma tonelada de trabalhos, desde extermínio de monstros incríveis até a coleta de materiais mais chatos. Alguns idiotas com cara de tédio chamam nosso garoto, e Rent explica que voltará ao labirinto porque não há nenhum bom trabalho disponível. Esses degenerados preguiçosos não conseguem entender como Rent pode trabalhar tanto, e eles simplesmente correm para jogar Fortnite. Rent explica que, enquanto a maioria dos aventureiros gosta de formar grupos, ele permanece solo, sempre sozinho. Não é por nenhuma razão de lobo solitário ou algo legal, é porque ele simplesmente não é muito bom. Este cara está aventurando há 10 anos, mas ainda é apenas bronze, que é o segundo rank mais baixo de todos. Ele ganha a vida vendendo coisas de trabalhos cautelosos que ele pega, mas é muito frugal. Esse cara vive uma vida bem monótona enquanto tenta ser consciente de cada movimento que faz, cada passo. Bem, ele realmente estraga tudo, no entanto, enquanto vemos esse cara entrar direto no labirinto que vai mudá-lo para sempre mesmo. Nesta masmorra que já foi completamente explorada e totalmente deserta, Rent fica chocado ao encontrar uma passagem secreta. Esta é uma descoberta incrível, pois ele é provavelmente a primeira pessoa a encontrá-la. Então o bobo joga toda a cautela ao vento e começa a explorá-la. Enquanto ele caminha pela área, torna-se certo que é inexplorada, então ele espera encontrar algumas armas mágicas valiosas e raras. Rent fica animado, no entanto, ao perceber que pode até fazer uma pequena fortuna simplesmente relatando essa notícia à guilda, o que seria ótimo. Neste ponto, Rent é burro demais para notar todos os sinais óbvios de que este lugar é super perigoso, e ele se encontra na sala onde encontra sua morte, seu fim. Vemos novamente ele ficar cara a cara com a coisa que ele chama de dragão, e ele explica que é o maior de todos os monstros, sem dúvida. Segundo a lenda, dragões assumem muitas formas, e alguns são consideravelmente maiores do que a maioria dos dragões padrão, os que conhecemos. Esse é certamente o caso deste dragão, pois parece ter acabado de desenvolver para sua forma final, a mais poderosa. A pura pressão exercida por esta besta aterrorizante é suficiente para congelar nosso garoto, Rent, e ele instantaneamente percebe que não tem a menor chance contra o Dragonmon. De volta ao presente, Rent se pergunta como ele ainda está vivo depois de ser devorado, o que é um mistério. A realidade chocante o atinge em cheio, e ele começa a se perguntar se está realmente vivo, já que é muito mais do que apenas um esqueleto. O que ele é um monstro imortal conhecido como morto-vivo. Claro, isso parece legal, mas um bispo ou padre poderia facilmente destruí-lo com sua magia de purificação, já que os mortos-vivos não são feitos para este mundo, de forma alguma. Rent está pensando muito para um cara que não tem cérebro, e ele começa a se perguntar se está realmente morto, ou o que? Ele ainda está consciente e tem suas memórias, então deve estar vivo até certo ponto, de alguma forma. Incapaz de responder a todas essas perguntas existenciais, Rent decide voltar para a cidade, mas rapidamente percebe que fazer isso só o trará problemas, e grandes. Ele será capturado e provavelmente executado sem chance de defesa. Rent não quer morrer ainda, mas ele se confunde quando começa a questionar sua existência novamente, sem parar. Rent finalmente decide apenas ignorar todos os seus problemas e sair desta sala o mais rápido possível, antes que seja tarde. Ao sair, Rent explica os mistérios dos labirintos, que são muitos. Ninguém realmente sabe de onde eles vêm ou como funcionam. É um grande mistério. Existem muitos por todo o mundo, e toneladas de tesouros valiosos podem ser encontrados dentro deles, esperando para serem descobertos. No entanto, monstros espreitam em cada esquina, prontos para atacar. Todos estão ocupados em algum novo labirinto agora, mas aventureiros solo devem vir a esta masmorra em alguns dias, em breve. Rent planeja pedir-lhes alguns conselhos sobre sua situação, mas rapidamente percebe que terá que aprender a falar sem uma língua, o que é um problema.
Justo então, um monstro esqueleto de verdade aparece e Rand se prepara para lutar contra seu gêmeo, seu igual. Ele nem consegue se mover direito, pois se sente tão pesado, e ele determina que deve ter algo a ver com sua falta de músculos e tudo mais que os vivos possuem. Ele já era bem fraco como humano, mas agora está muito pior. Esses esqueletos eram bem fáceis para ele derrotar como humano, mas ele nem consegue levantar a espada sem cair agora. É inacreditável. Rand surta, pois está totalmente vulnerável, mas o esqueleto burro é ainda pior do que ele. É um desastre. Rand percebe que não pode usar nenhuma técnica de espada sofisticada, considerando que ele é apenas um monte de ossos flutuantes, sem corpo. Felizmente, funciona mesmo que ele não seja mais realmente um humano. E ele a usa para aumentar suas habilidades físicas, para ficar mais forte. Com seu poder de ataque aumentado, Rand destrói completamente o crânio de seu oponente, mas ele fica chocado quando a coisa começa a brilhar intensamente. Ele percebe que acabou de recuperar a energia espiritual que acabou de usar, e se pergunta o que poderia estar acontecendo, o que é aquilo. Um olhar para o passado mostra uma garota ensinando Rand uma coisa ou duas sobre monstros, sobre suas naturezas. Eles têm uma característica misteriosa. Com tempo e experiência, eles evoluem para coisas maiores, mais poderosas. Isso também é verdade para humanos, já que eles crescem com treinamento. Mas monstros estão em outro nível, um nível superior. Ela usa esqueletos como exemplo. Geralmente, esqueletos simplesmente permanecem esqueletos, sem mudar, mas em raras ocasiões eles evoluem para ghouls. Isso é conhecido como evolução existencial. E Rand tem uma ideia, uma grande ideia. Ele pensa em como ghouls também são mortos-vivos, mas eles se parecem um pouco com humanos, já que tem carne, tem um corpo. Se ele puder de alguma forma se tornar um ghoul, então tudo o que terá que fazer é usar mantos e máscaras para que possa retornar à cidade sem que as pessoas fiquem aterrorizadas com sua alçatura, com sua aparência. Rand encontra algum otimismo, pois seu novo objetivo agora é derrotar monstros no labirinto e se tornar um ghoul, custe o que custar. De volta à cidade, vemos que a amiga de Rand está desapontada por ele nunca ter vindo, então ela fará o jantar para si mesma, sozinha. De volta à masmorra, vemos que Rand está trabalhando duro, pois já derrotou 5 esqueletos, um por um. Ele recuperou sua mobilidade e aprendeu que a luz de seus inimigos derrotados o cura, o que é ótimo. Por causa disso, ele pode usar energia espiritual durante cada batalha, sem se preocupar. Rand decide encontrar alguns monstros mais fortes e encontra um slime, uma criatura gelatinosa. Eles ainda são considerados fracos, mas não devem ser subestimados, de jeito nenhum. Ataques físicos não são tão eficazes nesses tipos, mas Rand não tem a capacidade de usar magia ofensiva, infelizmente. Tudo o que ele é capaz é de iniciar fogo, o que não é adequado para a batalha, então ele decide que deve atacar com sua espada de qualquer maneira. Existem realmente apenas 2 maneiras de derrotar um slime, e isso é perfurando seu núcleo ou quebrando-o em pedaços até que não possa mais regenerar. Depois de desviar do ataque do slime, Rand contra-ataca e fica chocado ao ver que conseguiu, que deu certo. Ele determina que teve sorte ao atingir seu núcleo, mas não questiona sua vitória e pega uma pedra mágica como seu prêmio, seu merecido prêmio. Ele então coleta a gosma do slime para ser vendida mais tarde, já que é usada como cosmético para deixar pessoas feias menos feias, ou seja, mais bonitas. Na guilda, 2 pessoas discutiam como alguma novata estava procurando um grupo para se juntar, um grupo qualquer. Eles iam recomendar que ela formasse um grupo com Rand, mas ele não tem aparecido ultimamente, o que é estranho. A novata estava com pouco dinheiro, no entanto, então um membro da guilda recomendou que ela fosse a um labirinto fácil para encontrar tesouros e materiais, e assim ganhar algo. Ela não sabia, mas este labirinto é o mesmo em que Rand está neste exato momento. No labirinto, Rand explica como ele não sente coisas como sono ou fome, o que é bom, já que qualquer coisa que ele comesse provavelmente acabaria passando direto por seus ossos sem ser absorvida. Ele tem lutado sem parar também, sem descanso, mas está ficando claro que a evolução existencial leva muito tempo. Suas habilidades físicas voltaram, no entanto, e ele também pode usar mana, o que é uma grande vantagem. O mais surpreendente, no entanto, é que ele ainda pode usar sua divindade, apesar de ser um morto-vivo, um esqueleto. Além de curar ferimentos e doenças, a divindade pode purificar água e atrasar a deterioração dos alimentos, o que é muito útil. Rand usa isso para fazer um pão durar por mais 3 dias, e espera que ele tenha um corpo normal que precise comer pão até lá, em breve. Por enquanto, no entanto, ele se concentra novamente em seu objetivo, e pensa em quantos monstros ele pode enfrentar de uma vez, sem problemas. Ele é um cara bem conservador, então ele decide que se encontrar mais de 4 monstros, ele vai correr sem pensar 2 vezes. Ele não deveria encontrar mais de 5 neste labirinto de baixo nível, mas se o fizer, Rand determina que seria o fim dele, o fim de tudo. Rand então fica muito para baixo consigo mesmo por ser fraco, mesmo depois de ser um aventureiro por 10 anos, e ele tem treinado por 20 anos, uma vida inteira. Ele tem energia espiritual, mana e divindade. Mesmo os aventureiros de rank mais alto raramente têm todos os 3. Mas Rand deseja ter apenas um poder forte, um só. Geralmente, pessoas como ele, que não são feitas para ser um aventureiro, desistem, simplesmente param. No entanto, Rand treinou todos os dias sem falhar para tentar fazer dar certo, para conseguir. Ele até pediu àquela garota para ensiná-lo sobre monstros e magia, sobre tudo. Ele continuou tentando para alcançar seu objetivo de se tornar um aventureiro classe Mithril, um grande sonho. É o rank mais alto e nem mesmo pessoas naturalmente talentosas o alcançam facilmente, é muito difícil. Neste rank, você encontrará aqueles que salvaram nações inteiras, grandes heróis. Rand está determinado a se tornar um, e nem mesmo ser transformado em um esqueleto o impedirá.
Rand começa a eliminar mais esqueletos e se pergunta se está ficando mais forte do que quando era humano, o que é um bom sinal. Ele eventualmente elimina outro slime com facilidade e fica certo de que está ficando mais forte, muito mais forte. Rand coleta mais gosma de slime, mas para quando a luz sai dela, uma luz intensa. Desta vez, é chocantemente muito mais diferente do que as outras. No entanto, enquanto seu corpo começa a mudar, a se transformar. Músculos se formam por todo o seu corpo e cabelo brota de seu crânio, de repente. Cabelo, pele e olhos seguem logo depois, e quando o processo termina, ele finalmente consegue fazer alguns ruídos de rosnado, alguns sons. Rand evoluiu com sucesso para um ghoul. Ele é realmente apenas um cadáver assustador e ressecado, mas ele está feliz por finalmente ter carne novamente, ter um corpo. Este é um grande passo na direção certa, um avanço e tanto. O mais importante, no entanto, é que se ele continuar trabalhando duro, Rand pensa que poderá se tornar um morto-vivo de rank ainda mais alto, possivelmente até um vampiro, quem sabe. Com agora tendo carne, Rand tenta sua voz, mas tudo o que sai é um rugido, um som gutural. Ele está feliz apenas por conseguir fazer barulho e tenta novamente, com mais força. Ele consegue dizer olá e bom dia, mas ele soa mais como um zumbi aterrorizante do que qualquer outra coisa, e determina que precisará de muita prática. Algum tempo depois, encontramos nosso protagonista com carne enquanto ele luta contra alguns goblins, criaturas feias. Esses goblins acima do peso são muito perigosos em grandes grupos, mas Rand usa um layout da masmorra para isolar alguns, um por um. Rand evoluiu para um ghoul e finalmente tem alguns músculos agora, o que é ótimo. Ele é mais ágil em comparação a quando era apenas um monte de ossos, sem corpo. No entanto, o mais surpreendente é que sua mana, energia espiritual e divindade aumentaram, todas elas. Nosso garoto está ficando mais forte rapidamente, pois agora pode não apenas fortalecer a si mesmo, mas também sua espada, o que é incrível. Ele faz exatamente isso para separar as cabeças dos goblins de seus corpos e se pergunta se agora é ainda mais forte do que quando era humano, o que é uma grande evolução. Justo então, Rand ouve uma luta à distância, e vemos que é a garota da guilda, a novata. Essa garota loira dá conta rapidamente de um monstro esqueleto fraco e Rand se alegra, pois faz muito tempo que ele não vê um humano, um ser vivo. Rand tem que se impedir de se aproximar dela. No entanto, enquanto ele se lembra que é um ghoul horrível e nojento com a pele mal presa ao seu corpo, quase caindo. Se ele for até ela assim, então ela certamente tentará acabar com ele ou fugir, sem pensar duas vezes. Ele decide observá-la à distância como um esquisito meio morto e percebe que nunca a viu antes, em lugar nenhum. Rand determina que ela deve ser uma novata, e explica que conhece praticamente todos os aventureiros da cidade, um por um. Ele os conhece porque aventureiros podem ser um público difícil, bem complicado. Eles tendem a zombar de fracos como nosso garoto, então ajuda a saber suas habilidades e quem são seus amigos para se proteger. Rand continua seguindo-a como um stalker e observa enquanto ela encontra outro esqueleto, um inimigo. Ele pode dizer que ela foi bem treinada, mas ainda é fraca e precisa acertar muitos golpes para derrubar o inimigo. Rand sabe que ela está esperando o momento perfeito para atacar, mas aponta que ela não está prestando atenção aos seus arredores, o que é perigoso. Isso prova ser um grave erro, pois ela é encurralada contra a parede, sem saída, mas ela mostra sua determinação para se tornar uma verdadeira aventureira. Ela é heroicamente revida, mas o esqueleto simplesmente a domina, sem piedade. Sem outra escolha, Rand corre para resgatá-la, e ela fica chocada ao ver um ghoul horrendo, assustador. Rand deseja que ela atacasse o esqueleto enquanto ele o distrai, mas essa garota é bem inútil, não faz nada. Rand simplesmente corta o esqueleto ao meio e vai verificar a garota para ver se está bem. Infelizmente, ele ainda soa como um zumbi, então ela surta quando ele tenta dizer seu nome, apavorada. Rand deixa claro que não é seu inimigo jogando sua espada, e ela percebe que ele está tentando falar, tentando se comunicar. Ele explica que é Rand, o aventureiro, e ela se pergunta se ele está usando algum tipo de disfarce, uma fantasia. Rand nem consegue explicar o que realmente aconteceu, pois ele morreu, mas ele ainda está vivo de alguma forma. Ela percebe que ele é diferente dos outros monstros e o agradece por salvá-la, por sua ajuda. Rand tem que assegurar a essa garota aterrorizada que ele não vai tirar a vida dela, de jeito nenhum, mas pede ajuda. Ela concorda em comprar-lhe uma túnica para que ele possa voltar para a cidade, e ele a deixa ficar com um troco depois que ela o faz, como agradecimento. Essa garota se apresenta como Rina, filha de um cavaleiro, e ela promete fazer isso por ele como pagamento por ele tê-la salvado, por sua vida. Ela vai embora, mas Rand não pode deixar de notar o quão cautelosa ela estava sendo perto dele o tempo todo. Um aventureiro adequado reportaria um ghoul misterioso como ele à guilda, mas Rand acredita que essa garota que ele acabou de conhecer e não sabe nada sobre não o trairá, de forma alguma. De volta à cidade, a primeira coisa que essa garota faz é correr para a guilda, sem perder tempo. A senhora da guilda de antes estava preocupada com ela, e Rina explica que tem uma pergunta urgente para lhe fazer, algo importante. De volta à masmorra, Rand luta contra outro slime e finalmente confirma que ele é muito mais forte do que quando era humano, sem dúvida. Na verdade, ele não é apenas mais forte, seu corpo agora se move exatamente como ele quer, com precisão. Rand destrói mais um slime atingindo seu núcleo perfeitamente, e ele começa a se perguntar se sua visão também está melhorando, ficando mais aguçada. Ele assume que é realmente intuição de combate, algo que você não pode aprender com treinamento ou estudo, é inato. Rand não pode deixar de pensar na ironia, pois ele só conseguiu o poder que sempre quis mais depois que acabou neste corpo de cadáver em decomposição, neste estado. Justo então, Rand se surpreende ao ver que Rina voltou, para sua surpresa. Rand deve assegurar a ela que ele não é algum outro ghoul, e explica que ghouls não aparecem nos níveis iniciais assim, é incomum. Ela percebe que Rand melhorou um pouco na fala, e nosso herói diligente explica que tem praticado muito.
Rina trouxe algumas roupas pra ele, mas se assusta quando tenta lhe dar o troco, com medo. Ela se desculpa por ainda estar aterrorizada com ele porque ele parece que estava no vídeo de Thriller, e diz a ele que ela eventualmente se acostumará com o tempo. Rand acha que ela fez um ótimo trabalho escolhendo as roupas, já que a túnica esconderá todo o seu corpo, e é algo que um mago usaria perfeitamente. Essa pessoa legal também lhe trouxe algumas outras coisas, e ela explica que teve que perguntar com alguém onde ficavam todas as lojas, já que ela é nova na cidade, e não conhece nada. Além de botas e luvas, ela também trouxe algumas ataduras para completar. Essa garota surpreendentemente pensou em tudo, pois ela explica que ele pode usá-las para cobrir seus braços e pernas, e se esconder. Esse gesto faz Rand querer chorar, mas seu corpo decrépito carece de umidade e ductos lacrimais para isso, infelizmente. Rand veste tudo e realmente parece muito bem para sua surpresa. É muito mais fácil se mover do que ele pensava que seria, mas ele admite que perde um pouco de visibilidade, o que é um pequeno problema. Ele ainda será capaz de lutar, no entanto, então ele diz a Rina que está tudo perfeito, tudo ótimo. Ela faz uma jogada bem ruim ao mostrar-lhe seu rosto agora horrendo, mas ela revela que ele trouxe uma máscara para ajudar. Rina sabia que seu rosto difícil de olhar seria um problema, então ela conseguiu para ele pensando em tudo. Essa máscara se joga no rosto dele como se soubesse o quanto precisava ser escondida, e Rand fica chocado ao descobrir que ela não sai, de jeito nenhum. Ambos surtam, e essa garota tola explica que, olhando para trás, a loja de onde ela a pegou parecia um pouco suspeita, um tanto estranha. Não era uma das lojas que sua amiga lhe mostrou, e ela a comprou porque era barata, muito barata. Custou apenas 3 moedas de cobre, um valor ridiculamente baixo, mas ela explica que verificou se havia maldições, com cuidado. Nada aconteceu quando ela tocou, mas Rand determina que a máscara deve ter uma maldição que ativa quando é colocada, e não antes. Rina fica chocada ao ver que Rand pode usar divindade, e ele se pergunta se pode quebrar a maldição agora que tem mais divindade, mais poder. Infelizmente, ele fica sem energia, sem forças, então ela se desculpa, sentindo-se culpada. Rand explica que a máscara respondeu à sua divindade. Então tudo o que ele terá que fazer é economizar algum dinheiro e pedir ao poderoso clérigo para quebrar a maldição, para libertá-lo. Ele tenta consolá-la, mas recua quando se lembra que é um monstro, uma criatura assustadora. Rina o impede, no entanto, pois ela percebeu que Rand não é uma pessoa má, de forma alguma. Ela diz que não está mais assustada, mas ainda está tremendo um pouco. Rand diz a ela que ela não precisa se forçar e que pode levar o tempo que precisar até realmente se acostumar com ele sendo um zumbi decrépito e podre, como ele é. Rina promete que não demorará muito e os dois voltam para a cidade juntos. No caminho, Rina explica que não havia nenhum trabalho para novatos como ela na capital, então ela veio para Malt, em busca de oportunidades. Rand ainda está surpreso que ela tenha vindo até o campo tão longe, mas ela explica que quer ver o mundo. Seu principal objetivo é ficar mais forte e se tornar uma aventureira completa rapidamente, o mais rápido possível. Rand sugere que é melhor para um aventureiro ser um covarde como ele, já que todos só têm uma vida para viver, uma única vida. Ela concorda por algum motivo, e ele brinca sobre como zumbis como ele são raros, então ambos riem como se fosse a piada mais engraçada de todas, sem parar. Quando chegam a Malt, Rand aponta que muitas pessoas o conhecem lá, então elas certamente saberão que algo está errado se ele mostrar sua identidade, seu rosto. Eles decidem usar outro portão, e Rand agradece a sua nova amiga, pois ele nunca teria chegado tão longe sem ela, de forma alguma. Ela diz que não é nada demais, mas ele explica que é um monstro, e se ela o ajudar a entrar na cidade, será considerada uma criminosa. Poderia perder sua licença de aventureira, e ele não quer causar-lhe esse tipo de problema. Essa garota é bem determinada e explica que se não fosse por ele, não estaria viva. O esqueleto a teria aniquilado, então ela não se importa em arriscar a vida por ele desta vez. Na entrada oeste, suas identidades são confirmadas como aventureiros, mas um dos guardas tem algum problema com a aparência incomum de Rand. A situação fica tensa quando exigem ver o rosto de Rand. Perina explica brilhantemente que a máscara de Rand é amaldiçoada, e ele não consegue tirá-la. Ela então diz que a voz dele está toda estranha porque foi horrivelmente ferido por um monstro, e Rand mostra sua orelha desfigurada como prova. Rina lhes diz que ele acabou de comprar a máscara para esconder suas cicatrizes horríveis, mas ela se revelou amaldiçoada. Os guardas se sentem péssimos pela sua terrível sorte, e Rand até se oferece para deixá-los puxar a máscara. O guarda obtém toda a prova de que precisa quando sua tentativa fraca de remover a máscara falha, então ele permite que Rand entre. Rand acredita Rina pelo sucesso, mas ela, mais uma vez, apenas diz que é tudo parte do seu pagamento. No entanto, bem nesse momento, Rand desaparece. Ele apenas a observa procurá-lo desesperadamente como um idiota e pensa em como ela é uma boa garota. Ela usa um monte de equipamento barato, mas que está bem conservado. Ela também é uma lutadora decente e não é tão burra assim. O mais importante, porém, é que ela é corajosa, então ele tem certeza de que ela será uma ótima aventureira. Rand explica que qualquer um que ele conhecia com o talento dela acabou o deixando. Ele precisa deixá-la por enquanto, e quando parecer um pouco mais humano, promete se desculpar com ela pessoalmente. Depois vemos por que Rand realmente deixou Rina para trás, pois ele vai ver uma colaboradora humana mais adequada, alguém com um certo passado e uma pessoa em quem se pode confiar para guardar segredos. Rand simplesmente entra numa casa onde encontra sua colaboradora humana muito adequada, chamada Lorraine.
Ele tenta acordá-la com sua voz estranha, mas ela se recusa. Ele ameaça derrubar um livro na cabeça dela para que ela saiba que é Rand, mas ela fica surpresa ao vê-lo todo coberto. Rand não a prepara em nada e, chocantemente, apenas mostra a ela seu braço de Ghoul. Um olhar para um momento atrás mostra que Lorraine estava preocupada com Rand, e ela estava considerando pedir à guilda para enviar uma equipe de busca. Rand bateu na porta, então ela se perguntou por que ele não entrou direto. Ela presumiu que algo devia ter acontecido e foi fingir que estava dormindo. Enquanto ele entrava, ela pensou em como estava aliviada por ele ainda estar vivo. De volta ao presente, Lorraine explica que em todos os seus anos de pesquisa, nunca ouviu falar de alguém que foi comido por um dragão e se transformou em um morto-vivo. Lorraine está cética em relação à história dele, mas considerando o quão grotesco e nojento seu corpo parece, ela determina que não tem outra escolha a não ser acreditar nele. Rand fica impressionado com a calma dela, mas é de se esperar de uma aventureira maga acadêmica. Fica bem claro, porém, que ela não o vê como um amigo agora, mas sim como um objeto de estudo. Lorraine então o choca perguntando se ele é realmente Rand, agora que é um morto-vivo. Rand explica que ele definitivamente tem as memórias e a mente de Rand, mas seu corpo, que é uma bagunça, definitivamente morreu. No entanto, se o Rand atual e o antigo são a mesma pessoa, ele não sabe dizer. Deixando de lado essa questão impossível, Rand explica que ainda quer continuar sendo um aventureiro. Seu corpo pode parecer um cadáver em decomposição, mas Rand ainda está determinado a se tornar Mithril, custe o que custar. Lorraine é uma gênia e percebe que ele quer que ela aceite trabalhos para ele, já que não pode ir à guilda em seu estado atual. Ele também não pode ir à estalagem, então ela se oferece para que ele fique com ela. Como pagamento, ela também o fará ajudá-la com sua pesquisa. Ele será bastante valioso, já que ninguém nunca teve a chance de estudar um monstro que pode usar a evolução existencial. Rand concorda com a condição de que ela não tente dissecá-lo. No dia seguinte, Lorraine tira a guilda do meio e paga Rand diretamente pelas pedras mágicas e pela gosma de slime que ele conseguiu na masmorra. É muito dinheiro, mas é porque Rand sempre traz materiais de alta qualidade para ela. Rand decide ir ao ferreiro e se sente bem por ter o bolso cheio de dinheiro, mas essa felicidade o abandona quando ele percebe que as pessoas parecem ter medo dele. No ferreiro, Rand se desculpa por sua aparência estranha, usando sua voz peculiar. Rand gostaria de uma espada nova, e o ferreiro percebe pela espada antiga dele que ele usa magia ou energia espiritual. Rand então a choca ao revelar que, na verdade, ele usa magia, energia espiritual e divindade. Ela aponta que ser capaz de usar os três é muito raro, e ele é apenas a segunda pessoa assim a visitar a loja deles. Rand gostaria que isso permanecesse em segredo, e ela concorda, já que faz parte do trabalho de um ferreiro. O dono da loja se chama Cope, e ele tem muito orgulho do seu trabalho. Levará vários dias para fazer a espada, e ele vai querer falar com Rand várias vezes durante o processo. De volta em casa, Lorraine pesquisa sobre ghouls. Eles possuem fortes habilidades físicas e são capazes de sobreviver até mesmo à decapitação. Preferem a carne de animais, especialmente a de humanos. Existem alguns casos conhecidos de monstros poderosos transformando humanos em mortos-vivos menores, mas nesses casos, as vítimas não só perderam suas personalidades, como também perderam qualquer tipo de vontade e emoção humanas. Rand é um caso extremamente especial, e ela determina que a chance de Rand ser exatamente a mesma pessoa que era em vida é extremamente baixa. Ela é muito próxima dele, porém, e para ela, ele ainda parece o Rand. Um flashback mostra quando eles se conheceram e a pele de Rand não estava caindo do corpo dele. Lorraine tinha acabado de pegar um trabalho e um sujeito pediu a ela para levar o jovem Rand junto. Ele era apenas um novato, então ela não precisava pagá-lo, e ele só precisava de experiência. Lorraine explica que o mundo era tão chato para ela. Mesmo quando se tornou a pessoa mais jovem a obter o título de Grande Doutora, isso não significava nada para ela. O título de Grande Doutora permite que alguém se registre como aventureiro de classe prata. Ela foi para uma nação distante sem contar a ninguém, simplesmente porque não tinha nada melhor para fazer. Durante seu trabalho, vemos que ela decidiu levar Rand com ela, e ele fez seu trabalho como carregador de mochila. Ela pensou em como é preciso ser cuidadoso ao colher essa planta em particular, e ficou chateada quando viu que Rand colheu um monte sozinho. Lorraine ia repreendê-lo, já que ele não sabia o quão delicado é preciso ser, mas ficou chocada ao perceber que Rand fez tudo perfeitamente. Bem nesse momento, um Goblin intrometido apareceu, e Rand a instruiu a usar um certo feitiço. Ela o fez, e Rand ficou impressionado que um rank prata tem magia em um nível totalmente diferente. Na manhã seguinte, Lorraine disse a Rand que aquela não foi sua primeira batalha. Ela só estava nervosa, porque geralmente tem muitos acompanhantes com ela. Lorraine então percebeu algo, e Rand confessou. Todos estavam preocupados com ela indo sozinha, então disseram a Rand para ir com ela. Rand foi uma vez instruído por alguém a ler o máximo que pudesse sobre plantas e monstros. Ele tem feito isso desde então Lorraine pediu a ele para ensiná-la. Ele também parecia saber como se mover bem pela floresta, então ela gostaria de aprender isso também.
Rand concordou, e foi assim que as coisas começaram entre os dois. Ele trabalhou duro todos os dias nos últimos 10 anos desde então, com o objetivo de se tornar classe Mithril, e ela permaneceu ao lado dele fazendo a pesquisa que amava. De volta à loja, Rand agradece ao ferreiro por concordar em fazer sua espada e cautelosamente aperta a mão do homem. Rand recebe uma espada temporária que pode usar tanto magia quanto energia espiritual. Guppy percebe que Rand está com algum tipo de problema e eles se perguntam por que ele simplesmente não os procura para pedir ajuda. Guppy determina que ele deve estar sob algum tipo de maldição, uma bem ruim que Rand teme que possa afetar a loja deles. Rand nunca quis causar problemas para outras pessoas, ele estava tentando esconder sua identidade. No entanto, o fato de ele poder usar todos os tipos de poder, junto com sua estadia com Lorraine, o ajudou a perceber quem ele é. Depois, Rand e Lorraine desfrutam de uma refeição preparada pelo chefe Gordon Rancid. Rand não come, no entanto, pois não sente fome. Lorraine então explica que Rand é claramente diferente de qualquer outro Ghoul, e isso deve ter algo a ver com o motivo pelo qual ele é capaz de evoluir existencialmente. Ela se pergunta no que Rand vai evoluir em seguida, mas ele não tem a menor ideia. Rand quer permanecer o mais próximo possível de um humano, então o primeiro passo será fazê-lo evoluir. Isso significa que ele terá que retornar ao labirinto para lutar contra monstros e ficar mais forte. No labirinto, um sujeito está sendo destruído por um slime, e Rand chega bem a tempo de salvá-lo. O sujeito o agradece, pois agora pode viver depois de ter recebido apenas um arranhão. Rand sai imediatamente e pensa em como os aventureiros devem ser responsáveis por si mesmos. Ninguém é obrigado a ajudar um aventureiro, e se eles morrem, a culpa é deles. Em alguns casos, existem até pessoas terríveis que fingem estar em apuros para poder roubar aventureiros que vêm ajudá-los. Dito isso, Rand ainda tenta ajudar sempre que pode. Esse cara que ele acabou de salvar percebe que Rand é realmente forte e pergunta se ele o deixaria entrar para o seu grupo. Ele explica que acabou de se registrar como aventureiro, mas na verdade é um chefe. Ele tem um restaurante, mas está muito endividado, e precisa pagar 15 moedas de ouro até a próxima semana. Como um aventureiro novo e desesperado, ele estava disposto a fazer qualquer coisa para entrar em um grupo, mas ninguém lhe daria uma chance. É por isso que ele veio a este labirinto, já que dizem que pode ser feito sozinho. Rand pensa em como isso só é verdade se o aventureiro já for meio forte e ele decide rejeitar o sujeito. Enquanto Rand sai, ele percebe que talvez esteja sendo um pouco duro demais, então ele deixa o sujeito se juntar a ele. O sujeito diz a Rand que ele é confiável, mas Rand observa atentamente a ferida desse cara. Rand pensa em como às vezes ele fica com muito medo de não ser realmente ele mesmo. Rand leva esse sujeito à entrada secreta, onde ele se tornou um morto-vivo, mas fica desapontado ao ver que o dragão não está mais lá. Mais desapontamento toma conta de Rand, já que não há itens mágicos a serem encontrados ali, mas eles encontram outra passagem escondida. O personagem secundário sem nome pensa que eles poderiam fazer uma fortuna contando tudo isso à guilda, mas rapidamente volta atrás e enfatiza que Rand levaria todo o crédito. Rand explica que não tem interesse em glória e diz ao sujeito que ele pode simplesmente contar a todos que o encontrou. Enquanto passavam pela passagem, eles encontram uma sala vazia, então o sujeito quer continuar procurando por algum tesouro. Bem nesse momento, um círculo mágico aparece no chão, então Rand tenta impedir o sujeito de correr direto para ele. Esse sujeito bobo de repente ganha alguma confiança e diz a Rand que está tudo bem, já que não há monstros por perto. Fica claro para Rand que o sujeito não vê o círculo mágico, mas é tarde demais, pois ele o teletransporta para algum lugar. É impossível saber para onde foram, mas geralmente levam a um andar cheio de monstros ou a algum lugar com armadilhas mortais. O inteligente a fazer seria abandonar esse bobalhão, mas Rand determina que isso apenas o tornaria um verdadeiro monstro. Rand, a contragosto, decide ir atrás dele, então ele atravessa o círculo de teletransporte. Lá, ele encontra o bobalhão inconsciente junto com um esqueleto gigante. Rand percebe agora que esta é na verdade uma sala de chefe, e ele se prepara para a batalha contra o monstro gigante. Rand se fortalece para desferir um ataque, mas não faz nada. Ele percebe que o esqueleto gigante não pode ser danificado com energia espiritual, então ele tenta usar magia, mas isso também falha. A saída sumiu, o que significa que essa é uma daquelas salas onde os aventureiros não podem escapar até que o chefe seja derrotado. Rand é um aventureiro que nunca desiste, então ele tenta outra coisa. Sua espada pode não aguentar o próximo ataque, mas o esqueleto é um morto-vivo, o que significa que a divindade deve funcionar contra ele. O ataque impulsionado pela divindade funciona, e o esqueleto desaba. Rand o segue com outro ataque de divindade no crânio da criatura, e a luta termina. Rand remenda o personagem secundário bobo, e ele fica chocado ao ver que Rand derrotou o gigante. Rand saqueou uma pedra mágica gigante dele, o que apenas prova ao sujeito que o monstro era ainda mais poderoso do que ele pensava. Esse cara acha Rand incrível, e Rand se oferece para deixá-lo ficar com a pedra mágica gigante. Rand quer algo em troca, porém, e mostra a esse sujeito sua pele desfigurada. Ele apenas lhe diz que um monstro o pegou, mas explica que precisa que ele vá às lojas e à guilda por ele.
O acordo ainda parece bem unilateral, então Rent pediu para comer e beber de graça no restaurante desse sujeito sempre que quisesse. O sujeito acha que essa é uma pergunta bem boba, já que não há dúvida de que ele o deixará comer e beber lá de graça. O restaurante dele não será fechado agora, graças a Rent, então ele promete trabalhar duro para mantê-lo aberto. Esse sujeito não consegue ver círculos mágicos como Rent, então Rent lhe diz para apenas caminhar em direção à porta para ir para casa. Rent gostaria de continuar explorando, mas decide que terá que esperar até a próxima vez. O sujeito leva Rent ao seu restaurante, onde sua esposa fica feliz em vê-lo seguro. Ela se preocupa que o marido possa estar sendo enganado novamente ao ver a pedra gigante, mas o sujeito explica que, embora Rent possa parecer um vilão malvado, ele é, na verdade, um ótimo sujeito. Esse sujeito finalmente se apresenta como Loris, e eles agradecem a Rent pela ajuda. Rent hesita em dizer seu nome a esse cara, mas Loris promete não contar a ninguém. Rent lhe diz, e Loris explica que terá uma refeição quente pronta para ele sempre que quiser. Enquanto Rent sai, algo estranho começa a acontecer com ele. Ele deseja que Loris fosse um vilão sem família, porque é algo que ele precisa testar, e ele preferiria testar em alguém malvado. Rent não queria se aproximar do sujeito, por isso nunca perguntou o nome dele. Rent começa a dizer o nome de Lorraine repetidamente e fica preocupado quando algo começa a tomar conta de seu corpo. Rent volta para casa, mas mal responde quando Lorraine tenta falar com ele. Ela se pergunta se ele está bem, e ele simplesmente lhe diz que está feliz. Rent então, surpreendentemente, a abraça, e Lorraine se pergunta se ele está bêbado. Há claramente algo errado, e Rent chocantemente morde o pescoço dela. Lorraine o empurra para longe dela, e o Rent monstruoso diz que foi delicioso. Lorraine percebe que o Rent verdadeiro ainda está em algum lugar dentro dele, então ela simplesmente o nocauteia. Ela o deixará dormir por enquanto, e esperará por seu pedido de desculpas quando ele acordar. Lorraine preferiria que ele a agarrasse assim quando estivesse sóbrio, já que ela o deixará devorá-la quando ele quiser. Quando Rent acorda, ele não sente mais que algo o está controlando, e ele se desculpa. Lorraine descarta isso como um acidente e só quer saber o que ele se lembra. Rent se lembra de ter encontrado um sujeito em uma masmorra e de ter pensado que ele parecia delicioso. Lorraine também parecia deliciosa, então ele não conseguiu se controlar. Lorraine, surpreendentemente, esperava por isso, já que os ghouls preferem carne e sangue humanos. Ela decide que ambos precisam descansar um pouco, mas Rent insiste em ver o quanto de dano ele causou. Lorraine acabou de vender todas as suas poções, então terá que esperar até amanhã para cuidar do ferimento. Rent não está satisfeito com isso, porém, e decide apenas curá-la. Lorraine fica impressionada ao ver quanta divindade ele pode usar agora, e explica que nunca foi curada por ela antes. Ela então fica chocada ao ver que toda a dor desapareceu, mas nosso garoto ainda não terminou, pois ele também se livra da cicatriz. Lorraine percebe que o corpo de Rent está mudando, e isso chega ao ponto de ele poder fazer seu corpo, antes hediondo, passar por apenas ter feridas antigas. A máscara de Rent, chocantemente, mudou de forma de alguma maneira, ele percebe que precisará esconder o rosto. A máscara muda de forma mais uma vez, e Lorraine começa a se perguntar se ela está respondendo aos desejos de Rent. Rent descobre que é capaz de controlar sua transformação, mas ainda não consegue removê-la. Lorraine nem mesmo consegue tirá-la, o que é bom, já que ele ainda precisa esconder o rosto de qualquer maneira. Também é mais fácil para Rent falar um pouco mais claramente, então ele se pergunta se evoluiu existencialmente. Isso faria sentido, já que ele derrotou um monstro forte, mas da última vez ele evoluiu logo depois de derrotar um monstro. Lorraine pensa um pouco e, surpreendentemente, se pergunta se ele evoluiu porque se alimentou da carne e do sangue dela. Isso faria ainda mais sentido, já que ele agora parece menos um ghoul e mais um ghast. Ghasts são servos de vampiros, e são ainda mais fracos que os vampiros mais fracos. Rent se pergunta por que sua transformação está indo nessa direção, e Lorraine aponta que as origens da evolução existencial são um mistério completo, mesmo para os acadêmicos mais experientes. Rent está ansioso para ouvir a hipótese dela sobre o que está acontecendo, então eles decidem não dormir. Rent começou como um esqueleto e depois se tornou um ghoul. A evolução existencial é definida como quando um monstro se transforma em um ser mais poderoso. Um ghoul não é a única coisa mais forte que um esqueleto, já que também existem soldados esqueletos, cavaleiros esqueletos e muitas outras coisas. Porque a evolução existencial leva a um caminho ou outro é desconhecido, mas ela infere que o monstro evolui para a forma que deseja assumir. Rent continuava dizendo que queria se tornar mais humano, então ele se tornou um ghoul. Rent pensa que isso faria mais sentido se ele se tornasse um vampiro, já que um vampiro parece mais humano do que um ghast. Isso é verdade, mas Lorraine compara a evolução existencial a ranks em uma guilda. Você não pode pular de bronze para ouro, então ela prevê que Rent terá que cumprir certas condições antes de se tornar um vampiro. Experimentos com monstros menores mostraram que eles evoluíram existencialmente para uma forma adaptada ao seu ambiente. Em uma área vulcânica, eles se transformam em algo com alta afinidade com fogo. E perto da água, eles se transformam em algo com alta afinidade com a água.
Com todas essas informações, Rand se pergunta se ele pode se tornar um vampiro um dia, se trabalhar duro o suficiente, e até mesmo além disso, se ele poderia se tornar humano novamente. Lorraine prevê que a evolução futura envolverá mais do que apenas derrotar monstros. Assim como ele se tornou um Ghast ao ingerir a carne e o sangue dela, deve haver alguma condição para se tornar um vampiro. Há tanta coisa que eles não sabem, mas Lorraine promete ajudá-lo ao longo do caminho. Lorraine então vai direto ao assunto, pois precisa inspecionar o corpo de Rand e ela exige que ele tire as roupas. Ela planeja usar um item mágico para tirar fotos de cada centímetro do corpo dele e até quer cortar um pedaço. Essa mulher louca quer ver se ele sente dor e quer testar um monte de outras coisas malucas. Ela afirma ter um pouco de bom senso, porém então decide deixá-lo descansar pela noite antes de fazer todos os seus experimentos loucos amanhã. Na manhã seguinte, Rand afirma que, na verdade, se sente muito bem. O estranho impulso que ele teve no dia anterior se foi, mas ele decide que não pode voltar ao labirinto com uma espada danificada. Coop não consegue acreditar que ele já a estragou, e explica que não pode consertá-la. Rand explica que ela foi destruída porque ele usou divindade nela, mas Coop aponta que não há inimigos no labirinto do reflexo da lua que exijam o uso de divindade. Coop não consegue acreditar que Rand encontrou um esqueleto gigante e fica ainda mais chocado quando Rand revela que achou uma área inexplorada. Coop quase diz o nome de Rand por acidente, mas se contém, pois não quer que Rand saiba que ele conhece sua verdadeira identidade. Rand gostaria de explorar a área, e Coop concorda que não pode deixar ninguém explorá-la antes dele. A espada que Rand pediu ainda não está pronta, então Coop decide emprestar-lhe uma espada um pouco melhor do que a primeira que ele havia pego emprestado. Rand fica chocado, mas Coop explica que ele é um de seus melhores clientes. Depois que Rand sai, ele explica que sabia que não conseguiria enganar Coop. Coop lhe deu uma espada, no entanto, então Rand mal pode esperar para voltar ao labirinto e evoluir existencialmente. Rand volta para casa e vê que a taverna de Loris está indo bem. Mais tarde, Lorraine combina um monte de coisas levemente venenosas para criar algo tão tóxico que pode até matar um urso grizzly vermelho. Rand observa por perto, pois concordou em ajudá-la com seus experimentos, mas começa a questionar sua decisão. Rand bebe a mistura de sabor terrível, e Lorraine o elogia por ser a primeira pessoa na história a sobreviver a ela. Lorraine determina que veneno não afeta Rand, mas outros testes provam que ervas e poções de cura sim. Lorraine fica cansada, mas Rand ainda mal precisa dormir. O problema é que ele ainda tem um leve desejo por carne e sangue humanos. Rand fica chocado então quando Lorraine lhe dá um frasco do próprio sangue dela. Ela lança magia de preservação nele para que não estrague e recomenda que ele beba em intervalos regulares para não perder o controle novamente. Rand hesita, mas prova, e é delicioso. Uma gota é suficiente para acabar com seu desejo, e ele planeja fazer o frasco durar. Rand explica que irá à guilda para conseguir um trabalho, mas Lorraine o lembra que ele terá que mostrar sua identidade para isso. Rand não acha que alguém se importará se um aventureiro de rank bronze aleatório aparecer vestido do jeito que ele está, mas Lorraine o lembra que Rand era bem conhecido e querido pela guilda. Ele sempre ajudava os outros e pegava trabalhos que ninguém mais queria. Havia até mesmo conversas sobre recrutá-lo para trabalhar na guilda, mas Rand não acredita nisso. A guilda nunca mencionou isso porque Rand não parecia pronto para se aposentar de ser um aventureiro. Eles estavam certos, pois Rand tem sonhos de se tornar classe Mithril e não planeja desistir. Para subir de rank, Rand precisa passar em um teste, e para fazer um teste, ele precisa se provar. Ele precisa ser quem pega as missões, mas se a guilda souber que Rand está de volta, então eles começarão a fazer perguntas. Lorraine tem uma ideia brilhante e sugere que Rand finja ser outra pessoa. Rand vai à guilda e se registra como um novo aventureiro. Shayla o faz preencher um formulário e Rand pensa em como já faz 10 anos desde a última vez que o preencheu. Ele não sabia o que contava como habilidade naquela época e só sabia escrever seu nome e idade no formulário. Foi há muito tempo, mas o objetivo de Rand não mudou. Uma olhada no resto da conversa deles mostra que Rand estava hesitante em fingir ser outra pessoa. Lorraine explicou que seria a melhor maneira, já que ninguém questionaria a aparência de um aventureiro errante. No entanto, o custo será que Rand perderá suas conquistas, e ele terá que começar do zero, do rank de ferro. Rand não se importou, no entanto, pois está determinado a se tornar classe Mithril a todo custo. Por alguma razão, Rand decide mudar apenas seu sobrenome, então Shayla aponta que outro aventureiro chamado Rand desapareceu recentemente. Rand diz que sabe sobre esse outro Rand, e é porque Lorraine lhe contou. Ele mente dizendo que é parente dela, e ela o está deixando ficar em sua casa. Havia rumores sobre um homem estranho entrando e saindo da casa dela, então ela está feliz em finalmente conhecê-lo. Rand está feliz por ter inventado essa mentira, já que não quer rumores loucos circulando sobre Lorraine. O nome Rand é comum, e ninguém questionará por que um aventureiro errante se veste do jeito que ele se veste, então Rand está feliz por finalmente poder recomeçar.
Sheila lhe entrega sua identidade de aventureiro e pede para ele não se matar. Rand retorna ao labirinto onde houve pessoas lutando contra goblins. Eles parecem crianças, e ele descobre que são um espadachim e uma curandeira. Eles são claramente novos aventureiros, mas parecem estar trabalhando bem juntos. Rand os deixa, pois ficaram bem, e ele pensa em como não pode mais ajudar os recém-chegados como costumava fazer, porque provavelmente apenas os assustaria. Rand não quer que mais ninguém encontre a área inexplorada, então ele corre para lá. Ele planeja explorá-la para poder reportar à guilda. Não só é valiosa, mas seria uma enorme conquista para o novo aventureiro, Rent Vivier. Rent avança mais na área recém-descoberta e se encontra em uma sala estranha. Um urso se desfaz e Rent descobre que alguém estava estranhamente vivendo dentro do labirinto. Antes que Rand possa tocar algumas flores, ele fica chocado ao ouvir alguém falar com ele. Rand se vira para encontrar uma mulher atrás dele e ela quer saber o que ele está fazendo ali. Rand percebe que ela tem más notícias e ele explica que estava apenas procurando para ver se havia algo. Essa senhora aponta corretamente que ele estaria roubando, o que ela presume significar que ele está preparado para morrer ali. Ela se recusa a perdoá-lo por isso, pois não pode permitir que este lugar seja perturbado. Rand deve se preparar para o perigo e essa senhora lança um ataque poderoso contra ele. As roupas de Rand são destruídas e ele mal consegue ficar de pé. Essa garota fica chocada com sua aparência, mas percebe que isso explica por que ele está neste lugar e conclui que estava enganada. Ela pensa que Rand deve estar chateado depois que ela queimou suas roupas, mas ele pensa em como está mais chateado por ela quase tê-lo matado. Ela dá a Rand sua capa e pede para ele manter este lugar especial em segredo. Ela não quer que ele conte à guilda, mas então explica que ninguém pode realmente entrar neste lugar a menos que ele esteja com eles. Rand fica confuso com tudo isso, e ela decide dar-lhe algo, pois aventureiros não gostam de sair de lugares de mãos vazias. Ela lhe dá algo chamado Mapa de Acácia, mas Rand vê que está em branco. A garota explica que é um item mágico que registrará automaticamente os espaços pelos quais o proprietário viajou. A troca deles está completa, então ela se prepara para enviá-lo de volta à entrada. Ela lhe deseja boa saúde, mas percebe que não é a melhor coisa a dizer a ele, e o teletransporta para fora. Em casa, Lorraine não consegue acreditar em quantas coisas estranhas têm acontecido com Rand. Ela explica que o mapa parece seguro para usar, mas não respondeu à magia dela. Ele responde a Rand, no entanto, e faz um mapa do labirinto do reflexo da lua. Há uma marca estranha nele que se revela ser os nomes Rise e Laura quando ele a toca. Eles são as crianças que ele viu no labirinto, o que chocantemente significa que ele consegue ver os nomes das pessoas lá dentro, assim como suas posições. Este é um item incrível, e a chocada Lorraine o consideraria até mesmo um tesouro nacional. Rand também consegue transformá-lo em um mapa de outro labirinto onde ele esteve, mas este está incompleto. Isso ocorre porque, como proprietário, ele mostra apenas os espaços que ele explorou. Rand quer que Lorraine verifique a capa, mas ela aponta que provavelmente não está amaldiçoada, já que ele já está usando sem problemas. Pelo que parece, no entanto, ela tem uma resistência mágica extremamente forte e nenhuma lâmina pode perfurá-la. É mais forte do que qualquer armadura, então Lorraine se pergunta quem poderia ter sido essa mulher. Ela era incrivelmente poderosa, e no nível de força atual de Rand, ele só pode dizer que ela é pelo menos mais forte do que uma classe ouro. Lorraine se pergunta sobre a sala estranha onde ele foi, e Rand explica que voltará ao labirinto amanhã. Lorraine o lembra que ele quase foi morto, mas Rand aponta que a senhora nunca lhe disse para não voltar. Ela apenas disse para ele não contar à guilda. Lorraine diz que a senhora obviamente quer ser deixada em paz, mas nosso garoto planeja esclarecer as coisas conversando com ela. No dia seguinte, Rand retorna ao labirinto e pensa sobre sua situação atual enquanto luta contra um esqueleto. A maioria das pessoas sentiria pena dele se soubesse o que ele passou, mas Rand não vê as coisas dessa forma. Da perspectiva dele, ele lutou contra inimigos poderosos, encontrou um monte de mistérios e ficou mais forte. Essas são apenas o tipo de coisas que um aventureiro de classe mítica faz. Rand então descobre que a entrada sumiu e percebe que a garota não quer que ele retorne. Ele determina que não pode ser isso, no entanto, e pensa que ela apenas não quer que ele volte agora. Na guilda, algum personagem secundário se pergunta onde Rand está e espera que ele esteja bem. Sheila pensa em como muitas pessoas aprenderam a ser aventureiros com Rand, e até mesmo ela aprendeu a ser uma funcionária da guilda por causa dele. Ela se lembra de quando se conheceram e se assusta quando o novo Rand aparece. O novo Rand quer pegar um trabalho que exige coletar 3 corpos de carne de orc. Orcs são bem fortes, então ela não pode recomendar isso para um aventureiro de classe ferro. Rand já sabe que levaria pelo menos um aventureiro de rank bronze forte para derrotar apenas um, mas ele explica que já derrotou Orc várias vezes. Sheila decide confiar em sua decisão e apenas lhe diz que se as coisas ficarem muito perigosas, então ele precisa fugir. Rand aceita a condição dela, pois reconhece que só tem uma vida e pensa em como entende isso melhor do que ninguém.
Rent retorna após completar seu primeiro trabalho como novo Rent, e pensa em como uma bolsa mágica é uma necessidade para um aventureiro solo como ele. Nosso garoto Rent vestiu e preservou a carne de orc adequadamente, então Sheila tem certeza de que o cliente ficará satisfeito. O trabalho está completo e a notícia já começa a se espalhar sobre a rapidez com que o novo Rent derrubou 3 orcs sozinho. Eles se perguntam quem é esse cara novo, e Rent percebe que ele pode estar se destacando um pouco demais como um novato de classe ferro. Sheila retorna e Rent fica chocado ao ver que a gerente dela sugeriu que ele fizesse o exame de promoção. É raro alguém ter essa oportunidade tão cedo após se registrar, mas eles acham que o novo Rent tem potencial. Se ele passar, Rent se tornará classe bronze, então ele aceita. Lorraine fica feliz em ouvir a boa notícia, mas Rent apenas acredita isso ao seu novo corpo. Lorraine lhe diz para não se subestimar, pois ele é quem é capaz de controlar aquele corpo. Lorraine fica bastante desapontada ao saber que ele nomeou seu novo eu, Rempт Vivier, porque esse é o sobrenome da família dela, e poderia levantar suspeitas. Rempт aponta como um homem estranho frequentando a casa dela criaria muitos rumores, então era melhor ele fingir ser parente dela. Lorraine aceita essa resposta, mas também lhe diz para não se preocupar com a reputação dela. Ela é apenas uma acadêmica falida que veio para esta cidade porque não conseguiu se virar na capital. Ela não se importa com o que as pessoas pensam dela, mas Rent prefere não causar nenhum problema a ela. Lorraine aponta que nosso garoto faz toda a cozinha, lavagem e limpeza, então ela lhe deve mais do que ele a ela. Rent não acha que isso seja nem perto de ser verdade, já que ele só ainda é humano por causa dela. Essas palavras tocam Lorraine, e ela oferece deixar Rent ficar com ela pelo tempo que ele quiser. Não há nada de errado em se impor à família, então ele aceita a oferta dela. No dia seguinte, Rent chega à guilda pronto para seu exame. Sheila fica chocada que ele veio tão cedo, já que ela pensou que ele esperaria pelo próximo para ter tempo de estudar. O próximo é daqui a vários meses, e não há como ele esperar tanto tempo. Algum aventureiro preguiçoso chega atrasado depois de ficar acordado assistindo a muitos vídeos da Aniket, e Rent pensa em como aquele cara perderá pontos. Um aventureiro que não consegue aparecer na hora não é confiável, e provavelmente falhará no exame. A primeira parte do exame testará o conhecimento do aventureiro. Eles serão questionados sobre as regras da guilda e o manuseio adequado dos itens de monstros. Apenas aqueles que passarem poderão avançar para a parte prática do exame. A parte prática deles muda a cada vez, e Rent pensa em como era coletar ervas quando ele a fez pela primeira vez. O teste escrito começa, e Rent reconhece a jovem do labirinto chamada Laura. O amigo dela não está lá, então Rent assume que ele está fazendo o exame verbal. É raro para pessoas normais saber ler e escrever, então Rent teve sorte de aprender isso em sua vila. Ele também aprendeu tudo o necessário para este teste, então deve ser moleza. Depois o fã anti-cap não consegue acreditar como o teste foi difícil, mas Rent é informado de que recebeu a pontuação perfeita. Isso é extremamente raro, mas Rent está apenas feliz por ter passado. Rent se pergunta qual será a parte prática, então Sheila lhe diz que ele formará um grupo com alguns dos outros e realizará um trabalho para a guilda. Rent está em grupo com Rise e Laura. E Rise explica rapidamente que ele é um espadachim que usa energia espiritual para aumentar sua força quando luta. Laura é uma maga e pode usar magia de cura. Os participantes são informados de que o trabalho ocorrerá no labirinto da Lua Nova e o trabalho deles será alcançar o ponto escrito em seu mapa. Todos recebem o mesmo local no mapa, e eles têm até o pôr do sol. O primeiro grupo a chegar receberá uma recompensa à altura de seus esforços, e todos rapidamente percebem que isso é uma corrida. Rise se gaba de ter ido ao labirinto da Lua Nova antes, mas Laura o envergonha quando revela que eles só foram até certo ponto. Ele fica chocado quando Rent os impede de entrar e quando Rent sugere que comprem um mapa. Eles apontam que já receberam um mapa da guilda, mas Rent diz que aquele mapa tem 15 anos. Este mapa não é muito confiável, então os outros ficam chocados que a guilda tentou enganá-los. Eles não conseguiram enganar nosso protagonista meio morto, no entanto, então ele vai comprar um mapa. Eles não podem pagar o preço de 2 moedas de prata, mas Rent aponta que eles só precisam do mapa do primeiro andar. O mercador percebe que não há como enganar Rent e vende a eles o mapa do primeiro andar por 5 moedas de bronze. Este novo mapa mostra muito mais do labirinto, e até tem as localizações das armadilhas. O mercador percebe que Rent sabe o que está fazendo e diz aos jovens para fazerem o que ele manda. Laura se pergunta por que a guilda lhes daria mapas desatualizados, e Rent aponta que as carruagens poderiam até tê-los levado ao lugar errado. Um aventureiro nunca pode baixar a guarda, e o objetivo do exame é ver se eles têm o que é preciso para ser um aventureiro.
Eles encontram esqueletos imediatamente após entrar no labirinto, e Rand diz aos outros para não baixarem a guarda só porque são monstros de baixo nível. Os jovens mostram quão habilidosos são, destruindo vários esqueletos, e Rand pensa em como eles são muito bons para a idade deles. Eles têm papéis bem definidos, então nenhum deles está fazendo muito pelo outro. Rand ajuda Ryze um pouco, e a batalha termina. Eles percebem que há mais monstros lá do que o normal, então Rand determina que estão sendo atraídos para lá. Ele encontra o incenso responsável por atrair os monstros e revela que há uma emboscada à frente. Nenhum dos monstros ali deveria ter aquele nível de inteligência, mas Laura fica chocada quando Rand revela que eles não são monstros. Ryze não consegue acreditar que terão que lutar contra humanos, então nosso garoto Ryze assume a liderança. Ryze bloqueia o ataque inicial, mas Ryze queria pegá-lo. Ryze deixa o garoto pegar o primeiro e surpreende Ryze com suas habilidades de esquiva. Rand destrói completamente o arqueiro e nem dá chance ao mago de fazer nada. Laura ajuda Ryze a ganhar vantagem com a luz ofuscante, e Rand determina que eles não precisam da ajuda dele. Isso fica ainda mais claro quando os jovens mostram seu trabalho em equipe e derrotam o careca. Ryze aponta que esses caras também estavam fazendo o exame e tentaram fazê-los falhar. O examinador disse que eles podem fazer qualquer coisa para vencer, e Rand explica que monstros não serão sua única ameaça. Um aventureiro nunca pode baixar a guarda, e Ryze surpreendentemente afirma que eles obedecerão às ordens de Rand de agora em diante. Ao saírem, Rand diz a pessoa escondida para recolher o lixo, e o cara fica chocado que Rand sabia que ele estava lá. Esse cara explica que o sujeito com a máscara parecia saber que eles foram enviados pela guilda, e todos se perguntam quem ele é. O cara que está escondido tem uma ideia de quem ele pode ser, e pensa em como sua irmã pode ter estado certa. Na guilda, Sheila vai encontrar o mestre da guilda mais legal por perto. Sheila está encarregada do novo aventureiro, Rand Vivier, e o mestre da guilda quer falar sobre alguns rumores que ele tem ouvido. As pessoas começaram a dizer que ele é um criminoso, já que apareceu do nada e é muito habilidoso. Eles não sabem nada sobre o passado dele, mas o mestre da guilda concede que todo aventureiro tem algo em seu passado. Eles não podem simplesmente ignorar as acusações. No entanto, então ele instrui Sheila a informá-lo se ela souber de algo sobre o novo Rand. De volta ao labirinto, nosso grupo quase alcançou o destino. Na frente deles está uma das várias salas de chefes neste andar, e não há como chegar ao destino a não ser passando por ela. Os jovens nunca lutaram contra um chefe, pois não é algo que duas classes de ferro possam lidar. Ryze fica ofendido quando Rand se pergunta se ele está com medo, mas Rand explica que não há vergonha em evitar uma luta que você não pode vencer. Alguns outros examinados chegam, e Laura fica chocada quando Rand diz que é o momento perfeito. Este grupo insulta nossos heróis chamando-os de um bando de esquisitos, mas Rand não gosta de ser falado dessa maneira. Esses caras ultrapassam o limite ao voltar sua atenção para Laura, mas Ryze vem em sua defesa. Os caras continuam insistindo, então Rand os ameaça. Eles tentam dizer que estavam apenas brincando, mas nosso garoto Rand não tem muito senso de humor. O líder diz que eles podem ir primeiro, mas Rand os permite ir em frente já que ele quer que sua equipe descanse. Os caras entram na sala e falam de forma desagradável sobre como Rand foi burro por deixá-los ir primeiro. Ryze está chateado, já que deixá-los ir primeiro significará que eles perderão, mas Laura já aprendeu a não duvidar de seu garoto. Ryze assume que Rand quer que eles vejam como é uma luta contra um chefe primeiro, mas isso não é tudo. Justo então, eles ouvem o primeiro grupo gritar em agonia, e eles são carregados para fora da sala. Rand explica que funcionários da guilda resgataram o grupo de idiotas, então mesmo que percam, eles não morrerão. Rand queria que eles vissem isso para que os jovens se sentissem mais confortáveis, e ele reitera que não há vergonha em evitar uma luta que você não pode vencer. Ryze pensa que se ele fugir daqui, provavelmente nunca mais voltará. Isso significa que ele nunca se tornará um verdadeiro aventureiro, então ele pergunta a Laura se ela o seguirá para a batalha. Laura concorda, e Rand determina que este garoto finalmente tomou sua decisão. Um aventureiro que foi quebrado uma vez se torna fraco. Não é raro que eles desistam, mas Ryze conseguiu sentir isso, e escolheu não fugir. Essa é uma parte muito importante do que é preciso para se tornar um aventureiro, então todos eles seguem para a sala do chefe. Na sala do chefe, nosso grupo descobre que seu oponente é um monstro de slime gigante. É um grande slime, então Ryze declara que eles não podem estragar tudo como aqueles caras fizeram antes deles. Rand pensa em como as coisas não saíram como ele esperava. Na verdade, não precisam derrotar o chefe para o exame, então ele esperava que os outros fizessem isso por eles. Rand decide aceitar a ideia e Ryze começa o ataque. O objetivo é mirar no núcleo, mas a espada de Ryze não penetra muito no monstro. Ryze só consegue desviar por enquanto, então Rand diz a Laura para focar em fortalecer a magia dela. Um flashback mostra eles planejando essa luta. Rand revelou que ataques físicos não funcionariam contra o monstro e teriam que depender da magia.
A poderosa magia de fogo de Laura leva tempo para carregar, no entanto. Rand ofereceu-se para bloquear os ataques, mas Ryze insistiu em fazê-lo. Ryze está apanhando agora, então Laura diz a Rand para ajudá-lo em vez de protegê-la. Isso acaba sendo um momento perfeito, pois Rand consegue salvar Ryze. Os dois então trabalham juntos para empurrar o slime para trás, e Laura declara que está finalmente pronta. Ela usa seu grande ataque Piro-chama e incendeia o slime. Isso funciona, pois o slime derrete, mas eles devem se apressar e destruir o núcleo antes que ele se regenere. Ryze esmaga o núcleo e os jovens aventureiros celebram a vitória. Ryze se pergunta o que Rand está fazendo, então ele explica que o fluido de slime é muito valioso. Mesmo que dividam o dinheiro da venda, todos receberão pelo menos 1 prata cada. Enquanto estão ocupados coletando a gosma de slime, outro grupo de examinados os chama de otários e corre em direção à saída. Ryze está preocupado que eles vão perder para eles, mas Laura surpreendentemente diz para ele não se preocupar. Rand sabia que Laura descobriria o que ele já sabe, e há uma armadilha de gás sonífero à frente deles. Bem antes do objetivo é onde as pessoas baixam mais a guarda. Nada disso faz diferença, e Laura explica que chegar primeiro à saída não importa. Laura faz Ryze pensar na explicação na guilda e aponta como eles não disseram uma palavra sobre isso. A guilda montou para que eles pensassem que era uma corrida, mas não é o caso, por isso Rand deixou outro grupo ir na frente deles. Na realidade, o único trabalho real de um aventureiro é completar a tarefa antes do prazo. Ryze gostaria que tivessem deixado isso mais claro, mas Rand aponta que um verdadeiro aventureiro precisa ser capaz de pensar por si mesmo. Assim que chegam ao destino, um homem os parabeniza por serem os primeiros. Os jovens aprenderam que não podem confiar em nada e exigem prova de que este homem é da guilda. Ele confirma e lhes dá alguns pequenos tokens. Quando os mostrarem à guilda, eles se tornarão aventureiros de classe bronze. As 3 primeiras equipes a chegar lá também recebem um pequeno bônus, então eles ganham algumas poções. Esta parte do exame acabou, mas Rand gostaria que eles fizessem um pequeno desvio antes de voltar para casa. Rand os leva para o próximo andar e explica que os labirintos estão além da compreensão humana. Rand fica confuso com essa afirmação, mas o que ele quis dizer fica claro quando Rand os leva para uma sala que parece uma floresta. Há de alguma forma luz do sol lá dentro, e Rand os trouxe para dar um exemplo de como é o mundo em que estão entrando. Eles querem explorá-lo, mas Rand explica que o exame realmente não termina até que voltem à guilda. Eles logo retornam à guilda, onde o exame termina oficialmente. Ryze quer saber se são oficialmente classe bronze, mas Sheila é interrompida com um relatório. Rand revela que este cara os observou o tempo todo durante o exame, e ele explica que o exame também testa que tipo de pessoa alguém é. Eles não podem aumentar o rank de alguém se não forem o tipo certo de pessoa, mas nosso grupo passou nesta parte do teste também. Eles agora são oficialmente classe bronze, então todos celebram. Rand agradece aos novos amigos pela ajuda, mas eles sabem que foi graças a Rand que puderam se tornar verdadeiros aventureiros. Eles gostariam de pedir para Rand continuar aventurando com eles, mas Laura já sabe que isso não será possível. Ela é bem inteligente e percebe que Rand tem um objetivo muito diferente do deles. A razão pela qual ele os ensinou tanto durante o exame foi para que pudessem se virar sozinhos. Eles o valorizam como um camarada e esperam aventurar com ele novamente um dia. Depois de se despedirem, Sheila revela que tem uma pergunta importante para Rand e pede para ele ir com ela. Ela tem certeza de que Rand é inteligente o suficiente para saber o porquê, e Rand pensa em como ela deve ter descoberto quem ele realmente é. Rand se pergunta se a guilda quer puni-lo pelo que ele fez, mas ela não responde. Rand decide nunca mais voltar a esta guilda, mas Sheila revela que ela só quer saber o que aconteceu com ele. Rand decide ir com ela em vez de sair porque a voz dela soa como se estivesse apenas preocupada com ele. Rand não revela muito, mas diz que está lidando com algo em que não quer envolver mais ninguém. Sheila então surpreendentemente revela que não contou nada à guilda sobre a verdadeira identidade de Rance. Ela só contou um pouco ao homem que o observava durante o exame. Ele é irmão dela, no entanto, e sabe guardar um segredo. É claro que Rance está tendo dificuldade em confiar nela, então Sheila apresenta a ele um contrato mágico. Se eles concordarem com o contrato, ela sofrerá uma penalidade apoiada por força mágica por compartilhar o segredo dele. A penalidade é bem séria, pois se ela quebrar, Sheila terá que deixar a guilda. Isso não é tudo, porém, pois ela será forçada a viajar para um país onde a escravidão é legal e terá que se tornar uma escrava. Rayme acha isso muito extremo, mas Sheila quer mostrar o quão séria ela é. Rayme quer saber por que ela iria tão longe, então ela explica que só quer ajudá-lo e não porque faz parte da guilda. Rand a ajudou a se tornar a pessoa que ela é agora, e ela aponta para Rand que na verdade há muitas pessoas que são gratas a ele. Rand concorda com o pedido dela e assina o contrato. Ele não consegue pensar em uma ótima maneira de explicar tudo, então ele apenas mostra o rosto dela.
Rand pode ver o quão aterrorizada ela está, e ele tem certeza de que ela se arrepende de ter perguntado agora. Sheila não se arrepende de forma alguma, pois prefere muito mais saber se ele está sofrendo tanto. Ela fica chocada quando Hammett revela que ele é um monstro morto-vivo. Hammett quer que ela pense bem e questiona se ela realmente acha que pode ajudá-lo. Ele explica que não tem intenção de machucar ninguém, mas se ela acredita nele ou não, cabe a ela. Sheila o impede de sair e explica que confia nele. Rand sempre foi uma boa pessoa, e isso ficou claro recentemente quando ele ajudou Rise e Laura a aprender a ser aventureiros. Sheila tomou sua decisão e promete ajudar Rand de todas as formas que puder. De volta em casa, é a vez de Lorraine ficar chocada quando Rand traz Sheila com ele. Sheila revela que Rand contou tudo a ela, mas Lorraine aponta o quão ingênuo foi ela ter vindo pra lá. Rand é um monstro morto-vivo e Lorraine é uma acadêmica de aparência suspeita. Eles estão guardando um segredo sombrio, então ela aponta o quão perigoso foi pra ela vir à casa de uma bruxa e um monstro. No pior cenário, ela poderia acabar como comida deles, mas Sheila sabe melhor. Lorraine não é considerada uma bruxa. Ela é na verdade conhecida como uma pesquisadora maravilhosa. Lorraine a faz rir dizendo que caça sangue, mas ela fica séria, e aponta que é isso que Rand realmente se tornou. A sala fica em silêncio, e todos esperam pela resposta de Sheila. Rand percebe o quão séria a situação realmente é, pois Lorraine não vê Sheila como uma pessoa, mesmo sentada bem na frente dela. Se Sheila der a resposta errada, Lorraine não hesitará em eliminá-la. Sheila explica que sabe exatamente o que Rand se tornou, e não é uma preocupação. Esta é a resposta correta, então todos relaxam para desfrutar da culinária do chefe Gordon Rancid. Lorraine explica que há apenas um pequeno preço a pagar pela prestatividade de Rand, e Sheila vê pela primeira vez Rand consumindo sangue. Lorraine fica feliz em saber que os dois assinaram um contrato, mas Sheila revela que Rand tem se destacado demais recentemente. Vários aventureiros novatos desapareceram e a guilda assume que é uma série de sequestros. Rand demonstrou ser altamente habilidoso, mas ele também parece muito suspeito. Rand não age como um novato, então as pessoas têm espalhado rumores sobre ele por ciúmes. Rand está impressionado que as pessoas estejam com ciúmes dele agora, mas ele é lembrado que isso não é uma coisa boa. Rand concorda em ficar longe do labirinto por 3 dias, mas isso não é suficiente para Lorraine, então ele muda para 4. No dia seguinte, Rise e Laura procuram um emprego, pois querem ansiosamente voltar ao labirinto. O mestre da guilda fica feliz em saber que o novo Rand passou no exame, mas se pergunta onde está o velho Rand. O mestre da guilda aponta que estava planejando recrutá-lo para a guilda, e Sheila acha que ele seria uma ótima adição. Um tempo depois, Rand sai de casa e Lorraine percebe que ele está indo para o labirinto. Ele deveria esperar até que os rumores de sequestro se acalmassem, e ela se pergunta se o mataria tirar o dia de folga. Mas estamos falando de Rand, então ela lembra a si mesma que Rand é um homem em uma missão. Rand visita o ferreiro para pegar sua espada, e ele está satisfeito com ela. Cope explica que foi fácil, já que ele conhece os movimentos de Rand, e Rand agora está mais certo do que nunca de que Cope sabe sua verdadeira identidade. Esta nova espada é exatamente o que Rand pediu, pois pode usar mana, energia espiritual e divindade. Rand tenta mana nela primeiro, e Cope fica chocado ao ver que ele ficou mais forte. Rand pensa em como ele está apenas forçando mana na espada, mas é diferente para a energia espiritual. Ele consegue realmente controlar isso, e a usa para liberar outro ataque poderoso. Por último, Rand usa divindade, e ele choca Cope mais uma vez quando destrói mais alguns tocos de árvore. Esta realmente é uma ótima espada, pois não foi danificada em nada quando ele a infundiu com divindade. A divindade de Rand fez algumas mudas crescerem, e Cope se pergunta como ele consegue usá-la. A divindade é dada às pessoas pelos deuses, então Rand explica o que aconteceu quando ele reparou um santuário. Ele não se lembra qual deus era, mas assume que era um de rank inferior. Rand gostaria de praticar um pouco mais, mas Cope se pergunta o que lhe resta para tentar. Rand o faz montar um grande toco de árvore e revela que quer tentar usar todas as suas habilidades de uma vez. Rand não tinha ouvido falar de fusão de mana e espírito antes, então Cope explica que é uma técnica que permite a alguém potencializar massivamente sua magia e espírito. Você tem que ser um mestre nisso para usá-la, porém, já que ele ouviu que se você estragar, seu corpo explode. Rand decide tentar mesmo assim e pensa em como uma explosão não seria suficiente para destruir seu corpo monstruoso de qualquer forma. Rand usa uma espada de teste porque seria muito mais barato substituí-la se ele a sobrecarregar. Rand coloca mana na espada e energia espiritual na mão. Isso é muito mais difícil do que ele esperava, e ele não conseguirá fazer isso por muito tempo. Ele libera o ataque e ele causa dano massivo. Cope está preocupado que adicionar divindade a essa combinação será muito perigoso, mas Rand está determinado a tentar. Rand combina todas as 3 habilidades dele e declara que deve se tornar um aventureiro de classe Mithril, não importa o que.
A área treme enquanto Wrench luta para controlar o poder de suas 3 habilidades, e Cope percebe que isso significa problema. A espada não aguentará muito mais, então Wrench libera o ataque. Claro, o ataque é poderoso, mas a espada ali se desintegra e vira uma bola. A divindade tem o poder de remover impurezas e restaurar a matéria ao seu estado original. Uma espada normal não pode ser usada porque a divindade quebrará todas as suas ligações. A nova espada que Cope fez para ele pode lidar com divindade, mas não aguentará se Brent usar o ataque que acabou de fazer. O máximo que ele pode fazer com ela é a fusão de mana e espírito. Brent se preocupa que há inimigos que ele não pode vencer apenas com isso, mas ele não pode se dar ao luxo de pagar por espadas ilimitadas para substituir as que ele quebra. Brent determina que terá que ganhar muito dinheiro para comprar bons equipamentos. Justo então, Wrench vê um cara ficando irritado quando alguém o está implorando por ajuda. Para se livrar do cara, Wrench finge que vai tirar tudo do mendigo e suborna o cara. Wrench se oferece para ouvir o garoto, então o garoto implora para ele derrotar o Senhor do Lago. O nome deste garoto é Rheontes, e ele é da Vila Tatsu. Esta vila é conhecida por ter um festival estranho. Rheontes conta uma lenda sobre como uma jovem e bela garota tinha um corpo que transbordava de mana. Esta garota foi oferecida ao Senhor do Lago, e sua vila realiza um festival todo ano para lembrar aquele dia. Algo deu horrivelmente errado este ano, porém, pois o Senhor do Lago realmente apareceu e comeu a garota que estava interpretando o papel do sacrifício. O Senhor tem exigido mais sacrifícios e várias garotas já perderam suas vidas. Rheontes implora pela ajuda de Wrench, pois sua irmã será o próximo sacrifício. Wrench pensa em como Rheontes só quer salvar a irmã dele. Não há necessidade de lutar contra o Senhor, mas ele tem um mau pressentimento sobre a situação. Eles chegam à vila onde Rheontes explica que todos estão estressados por ter que lidar com o Senhor do Lago. Eles chegam à casa dele, onde um X na porta marca quem deve oferecer sua filha como sacrifício. O próprio Senhor não fez a marca, porém já que ele vive nas profundezas do lago, e ninguém sequer o viu. Os aldeões acreditam que quem deixa as marcas é um Kelp que serve ao Senhor, mas Wrench fica chocado ao ouvir isso, já que o Kelp é um monstro poderoso. Hunt diz a sua irmã Amaris que Wrench está lá para salvá-la, mas ela está furiosa. Ela sempre avisou o irmão para evitar falar com esquisitos, mas Hunt acha que pode confiar em Wrench. Esta garota continua chamando Wrench de esquisito, e Wrench fica magoado porque consegue ouvir tudo com seus sentidos aprimorados. Emerius explica a Wrench que o festival é uma tradição antiga, e ela se recusa a ser a única garota dispensada disso. Rheontes fica chocado, mas ela diz a Wrench para ir embora. Nosso garoto Wrench aponta que foi contratado por Rheontes, e Rheontes declara que também não vai voltar atrás. Amerius permite que Wrench fique com eles, mas ela proclama que está honrada em ser o sacrifício. O festival é amanhã, mas é claro que Amerius não vai cooperar com eles. Wrench se pergunta o que Rhentus planeja fazer, e ele declara que fará o que for preciso para salvar sua irmã. No dia seguinte, Wrench tenta pedir informações aos locais, mas as crianças estão aterrorizadas que ele possa comê-las. Um comerciante pensa que Wrench está lá para o festival, mas ele explica que ele tem péssimo momento, já que o Senhor do Lago não está feliz agora. Rhentus chama Wrench para o jantar, e o comerciante recomenda que Wrench deixe a vila. Rhentus acha que o comerciante é um cara legal por vir à vila deles, mas Wrench está cético em relação a ele. Mais tarde, Amiris é preparada para o seu sacrifício. As mulheres que a ajudavam pensaram que Rhentus fugiria com ela, mas Amiris aponta que o senhor apenas destruiria a vila deles. Todas sabem que Rhentus está preocupado com ela, e Ameris chama o irmão de tolo. Naquela noite, Wrench não tem permissão para entrar no quarto de Ameris, mas ele diz a ela que cuidará de tudo. Ele precisará que ela resista também, mas ela explica que nenhum humano poderia derrotar o Senhor do Lago. Ren declara que ele e Rhentus lidarão com o Senhor, e ele a lembra que ela é a única família que Rhentus tem. Ainda há esperança, então Ren só queria dizer a ela para não desistir. O ritual começa logo depois, e o homem encarregado pede desculpas a Amaris por ter que fazer isso. Amaris sabe que eles estão apenas protegendo a vila, mas vemos que os caras montaram para que eles sejam os que vão com ela. Amaris está pronta para ir, e eles saem para o lago. Hunts pensa que eles deveriam voltar quando a neblina ficar muito densa, mas o orbe de Amiris começa a brilhar. O monstro aparece diante deles, então Amiris implora para que ele se acalme. Ela quer proteger a vila, então ela se oferece a ele. Wrench derruba o orbe dela e aponta que ele serve apenas como um farol. Wrench então choca seus companheiros ao andar sobre a água e declarar que ele vai lutar contra o chamado Senhor. Wrench percebe que há algo suspeito acontecendo, pois Krakens normalmente não cospem fogo, e ele acaba passando direto pelo monstro. Há um navio lá, provando que sua suspeita estava correta. Um mago lança uma ilusão na neblina e na floresta usando um feitiço de fogo. Wrench fica decepcionado ao ver que o Senhor do Lago é na verdade apenas um comerciante feio, e eles tentam atacá-lo.
Rand zomba um pouco mais desses caras e os derrota. Os irmãos chegam logo depois e ficam chocados ao ver a verdade. Eles trazem os criminosos de volta à vila, e Brent exige saber o que eles fizeram com os sacrifícios. Eles estavam planejando vendê-los, então ainda estão vivos e estão em uma cabana em uma pequena ilha. Todos celebram enquanto vão buscá-los, e Brent se pergunta se seu trabalho está feito. Está, mas os irmãos gostariam que ele ficasse para o festival que eles ainda estão tendo por algum motivo. Rand recusa, pois tem negócios importantes para resolver, então Amaris o beija de despedida. Ela explica que estava apenas agradecendo a ele, e Rand aceita de bom grado. Rand conta a Lorraine o que aconteceu e a agradece por lhe dar o item que o deixou andar sobre a água. Lorraine percebe que ele roubou o coração de outra garota, mas ele sabe que ela vai esquecer dele em breve. Essa é apenas a vida de um aventureiro, mas Lorraine acha que ele ainda deveria ser punido pelos deuses. Mais tarde, Rand fica decepcionado ao ver que um dos trabalhos disponíveis paga apenas 1 moeda de bronze. Sheila o cumprimenta, e ele diz a ela para não se preocupar, já que ele decidiu não ir ao labirinto como prometeu. Ele está curioso sobre a missão de 1 bronze, e ela explica que é uma tradição da guilda. Esta missão é bem difícil e requer a coleta de uma flor de sangue de dragão. Essas flores só florescem perto de pântanos venenosos, mas elas têm uma história por trás delas. Um dragão uma vez se apaixonou por uma mulher humana, e seu sangue se tornou a flor vermelha brilhante. Rand não gosta tanto da história, mas Sheila explica que dizem que as garotas que receberam as flores são amadas para sempre. Este trabalho foi listado por um orfanato, pois eles precisam da flor para fazer um remédio que salvará um ente querido. Rand tomou sua decisão e surpreende Sheila quando ele aceita a missão. Rand chega ao pequeno orfanato em ruínas e ele imediatamente começa a desmoronar. Rand conserta o dano que causou com um pouco de slime, mas ele assusta a garota que vem cumprimentá-lo. Ele revela que está lá para a missão, e ela o convida para entrar, já que ele não é um cobrador de dívidas. Lá dentro, esta garota diz às crianças sem pais para se comportarem, mas os pirralhos nunca tiveram pais para ensiná-los. Eles cercam Rand e fazem todo tipo de perguntas sobre por que ele parece tão estranho. A garota lembra os órfãos que aventureiros são bárbaros perigosos, então eles precisam ficar longe deles. Ela pede desculpas por insultar Rand, mas ele concorda com ela e diz às crianças para saírem da frente dele. Rand aponta o quão confiantes as crianças parecem, o que deixa claro que tiveram uma boa educação. O nome desta garota é Elise, mas ela acredita a Lillian, a diretora, por criar todas as crianças. Rand explica que conseguir a flor de sangue de dragão é muito difícil, e Elise concorda. É quase impossível de encontrar em lojas, e mesmo que encontrem, é incrivelmente cara. Rand gostaria de mais informações sobre o trabalho, mas ele fica surpreso quando a garota se certifica de que ele guardará o segredo dela. Elise o leva para ver Lillian, uma sacerdotisa. Rand se apresenta, mas descobrimos que Elise disse a Lillian que ele estava lá para limpar o porão dela. A verdade é que Lillian tem uma doença chamada malocumula, que afeta usuários de divindade. Se a divindade de alguém não é forte o suficiente, cada vez que a usa, há uma reação que faz a energia maligna se acumular no corpo. A única forma de curar é com o sangue de uma donzela ou com um remédio feito da flor de sangue de dragão. Lillian nem sabe qual é a doença dela e Elise está mantendo isso em segredo. Se Lillian soubesse, ela deixaria o orfanato e aceitaria a doença como a vontade dos céus. Elise tinha certeza de que ninguém aceitaria a missão e estava pronta para virar aventureira e fazer isso sozinha. Para a sorte dela, Rand aceita o trabalho e promete conseguir a flor. Rand decide limpar o porão primeiro e Elise insiste em ir com ele. Monstros aparecem nesse porão às vezes, então Rand lhe dá uma lâmina caso precise se defender. Eles encontram os tais monstros que parecem ratos e um deles morde Rand. Rand mostra ao ratinho quem manda, mas fica confuso quando ele muda de cor. Rand fica chocado ao perceber o que está acontecendo. Ele manda o monstro correr em círculos e Elise então fica chocada quando a fera obedece às suas ordens. Rand volta para casa e explica a Lorraine que o Mickey Mouse se juntou ao grupo dele enquanto explorava o porão de um orfanato. Lorraine nunca esperou ouvir essa frase na vida e ela explica que vampiros têm o poder de criar e controlar familiares. Ela nunca testou o que aconteceria se dessem o sangue de Rand a um monstro, mas é claro que ele tem essa habilidade. Lorraine permite que Rand fique com seu novo bichinho, mas revela que ele terá que pagar aluguel. Essa cientista maluca quer amostras de sangue e exige informações do rato. Mickey Mouse acaba mordendo-a, e Rand decide chamá-lo de Pretinho. Lorraine fica desapontada com a falta de criatividade dele, então o nomeia Idle. O rato parece feliz com o nome, e Rand a informa que esse ratinho era o líder de um grupo da sua espécie. Rand não consegue falar a língua dele, mas de alguma forma consegue saber o que ele está pensando. Naquela noite, Rand pensa em como parou de precisar dormir desde que virou morto-vivo. Ele é tão obcecado por aventuras que considerou nunca sair do labirinto, mas percebeu que as pessoas desconfiariam de alguém que nunca tirava uma folga.
Essas horas de insônia são bem solitárias, mas Lorraine simplesmente aparece. Rand fica surpreso ao ver que ela preparou uma refeição, e Lorraine o avisa que o pântano para onde ele vai é muito perigoso. Ele vai sozinho, então não precisa se preocupar com o veneno. Mas Lorraine aponta que há um monstro aterrorizante lá, chamado Tarisk. Até aventureiros de classe bronze precisam de um grupo para enfrentá-lo, mas Rand explica que não vai lutar. Dizem que esses monstros podem ser afastados carregando água benta, então Rand comprou um pouco antes. Lorraine aponta que nem sempre funciona, mas nosso aventureiro decide que vai dar um jeito se as coisas derem errado. Rand fica surpreso com o quanto gosta da comida de Lorraine, e ela revela que é por causa do ingrediente secreto dela, o próprio sangue. Mickey Mouse gosta quase tanto quanto Rand, então Lorraine promete fazer de novo quando Rand voltar. Rand é deixado no pântano, e fica feliz em ver que o veneno não afeta Ed. Neste pântano há animais e plantas raras, que só podem ser encontrados lá, então um certo esforço foi feito para torná-lo transitável. Nesse instante, Rand é atacado, e ele aponta como monstros encontrados na natureza são mais fortes que os do labirinto. Ter que sobreviver na selva os transformou em oponentes difíceis, mas Rand também se tornou bem forte. Ele derrota os goblins facilmente, mas diz a Ed que ele terá que lutar na próxima vez. Enquanto Rand avança pelo pântano, ele pensa em como ser um morto-vivo tem suas vantagens, já que é imune ao veneno. Se ele fizesse algo sobre sua aparência aterrorizante, Rand consideraria permanecer morto-vivo para sempre. Rand cai pela ponte e fica imediatamente desapontado ao ver que seu amiguinho só se preocupou em se salvar. As coisas ficam perigosas quando um monstro do pântano se aproxima, mas Rand o derrota facilmente. Rand não pode baixar a guarda nem por um segundo e se pergunta por que Ed é tão preguiçoso. De volta em casa, Lorraine alimenta Sheila com um pouco de sua sopa de sangue. Sheila só é informada depois, mas Lorraine revela que a porção dela não tinha sangue. Sheila explica que a guilda já soube do incidente com o Senhor do Lago. Os aldeões ficaram muito gratos ao aventureiro que os ajudou, mas se recusaram a contar qualquer coisa sobre ele à guilda. Sheila se pergunta por que Rand quis manter isso em segredo, e Lorraine presume que é porque ele não queria seu novo nome associado a nada que envolvesse sequestro. Sheila percebe que Lorraine sabe muito sobre Rand, então se pergunta se ela sabe por que ele quer tanto se tornar um aventureiro de classe Mithril. Lorraine, surpreendentemente, não sabe e revela que nunca o ouviu falar sobre isso. Lorraine evita fazer muitas perguntas a ele, mas Sheila se pergunta como ela evita se preocupar, especialmente agora que Rand pode encontrar um Tarisk. Lorraine aponta que a guilda só permite que aventureiros façam missões que são capazes de cumprir. Ela confia na decisão da guilda, mas, mais importante, tem certeza de que Rand sempre encontrará um jeito. De volta com Rand, vemos que ele está desapontado porque a água benta não funcionou. Ele está sendo perseguido pelo aterrorizante Tarisk e acaba num beco sem saída. Ele decide que terá que lutar contra a fera, e precisa começar afastando seu ataque de veneno. Por sorte, o veneno não o afeta, mas ele percebe que não conseguirá derrotá-lo usando apenas mana. Rand combina sua mana e energia espiritual para seu próximo ataque, mas não causa nenhum dano à fera. As coisas não estão nada boas, e Rand fica chocado quando Ed avança heroicamente. O choque de Rand se intensifica quando Ed parece usar divindade, e ele se pergunta se o ratinho é capaz de usar seus poderes. Ed acaba sendo consumido pela fera, fazendo Rand entrar em pânico, mas Ed é cuspido logo depois. Rand repreende seu amiguinho por usar divindade sem permissão, mas o heroísmo de Ed lhe deu uma pista. Rand cobre sua espada com divindade e se aproxima, desviando de várias bolas de cuspe. Rand desfere um ataque poderoso, mas essa fera não vai cair tão facilmente. Rand empurra sua lâmina mais fundo na fera e finalmente consegue derrotá-la. Nosso garoto Rand é vitorioso, e ele fica feliz por ter percebido que a divindade é a fraqueza de um Tarisk. Rand agradece a Ed pela ajuda, mas percebe que não conseguirá desmembrar a fera nesta área. O monstro é grande demais, então Rand o absorve em sua bolsa. Rand pensa em como a luta foi apertada, mas acredita a Ed mais uma vez por mostrar como derrotar o Tarisk. Há muitos objetos de valor raros que podem ser encontrados no pântano, então Rand decide que terá que voltar outra hora para pegar coisas para si. Nesse instante, Rand fica maravilhado ao encontrar uma área coberta por flores de sangue de dragão. A área inteira parece purificada, e ele determina que é por causa das flores. Rand se prepara para pegar algumas, mas fica surpreso quando uma pessoa misteriosa aparece. Esse homem não consegue acreditar que outra pessoa viria a este lugar, e ambos apenas se encaram. Rand fica surpreso ao ver esse cara sozinho no pântano perigoso, mas ele explica que tem um item mágico que anula veneno. Não só isso, ele tem água benta para afastar o Tarisk e um mapa muito preciso. O cara está atrás de algumas flores de sangue de dragão, mas Rand desconfia dele. O cara termina de colher o que precisa, e Rand pergunta se a pessoa para quem ele está fazendo o remédio está muito doente. Sim, ela está, então Rand espera que ela fique bem.
O homem revela que na verdade teve muita sorte de ter conhecido Rent, pois estava procurando alguém que pudesse conseguir flores de sangue de dragão em intervalos regulares. O cara percebe que Rent é um aventureiro, então Rent revela que é da classe bronze. Rent pensa que o cara pode mudar de ideia depois de ouvir sua classe, mas não é o caso. Na verdade é o oposto, pois o cara ainda quer lhe oferecer um trabalho. O nome desse cara é Isaac, e ele promete apresentar Rent à pessoa que ele chama de sua senhora quando finalizarem o acordo. Depois, Rent retorna à cidade e seus transportadores ficam impressionados por ele ter conseguido sobreviver ao pântano. Rent mente, dizendo que esconde o rosto com a máscara porque, na verdade, é um aventureiro de classe Mithril. Rent vai à guilda onde solicita contratar um açougueiro para desmembrar um monstro gigante. Sheila fica chocada que Rent conseguiu derrotar um Tarisk sozinho, então Rent precisa pedir a ela para ficar quieta. Monstros não apenas dropam pedras mágicas, mas podem ser desmembrados para fornecer muitos materiais diferentes. Sheila o leva a um açougueiro chamado Dario, e ele fica chocado ao ouvir que trouxeram um Tarisk. Os dois devem usar máscaras, e Rent solta a fera na instalação especial do açougueiro. Dario fica impressionado, pois está em boas condições e não tem um único ferimento em sua carapaça. Isso é extremamente raro, já que a forma normal de lutar contra um desses é de fora do alcance de seu veneno. Atacar de uma distância tão longa sempre causa danos à carapaça. Dario percebe que Rent o derrotou com um único golpe, mas Rent é bem humilde sobre isso. Sheila fica chocada. Dario explica que não via um Tarisk dessa qualidade há séculos. Valerá muito dinheiro, e Dario concorda em cuidar de tudo. Depois, Sheila percebe que Rent ficou muito mais forte, e ela pensa que ele poderia até ser um rank prata a essa altura. Quando está sozinho, Rent tem dificuldade em reconhecer a própria força. Ele se compara a Isaac, que ele percebe que deve ter o poder de um rank ouro, e nem é um aventureiro. Rent apenas acredita seu poder ao corpo de morto-vivo que recebeu quando se tornou um monstro. Ele gostaria de ser humano novamente, mas se pergunta se também perderia seu poder. Naquela época, ele nunca conseguia melhorar, não importa o quanto tentasse. Ele se pergunta se realmente poderia voltar a isso, e como isso afetaria seu objetivo de se tornar classe Mithril. Rent retorna ao orfanato onde deve consertar a porta novamente. Elise fica surpresa ao ouvir que Rent já terminou o trabalho, e um cara não consegue acreditar em quão bem preparada a flor está. Rent aponta que apenas aventureiros de alto rank podem ir àquele lugar, então eles deveriam saber como preparar ervas. O cara explica que o pântano é realmente perigoso, então até ranks altos têm dificuldade em manusear a flor corretamente. O nome do herbalista é Norman, e o nome do curandeiro é Humberto. Norman se prepara para fazer o remédio para a senhora, e ele pede para ficar com o que sobrar. Há muitas pessoas que precisam muito do remédio, então Rent revela que tem mais. Ele não pede nenhum tipo de pagamento, apenas quer que o cara o use bem. Eles o informam que as flores valem muito dinheiro, mas Rent diz que é bom apenas ajudar as pessoas às vezes. Perto dali, Ed se encontra com suas tropas, e todos o saúdam. Elise anuncia formalmente a conclusão do trabalho e agradece a Rent. Elise tem certeza de que não teria conseguido fazer isso sozinha, mas ainda quer se tornar uma aventureira. Ela quer ser uma como Rent, uma aventureira que ajuda as pessoas. Elise presume que não há nada que ela possa fazer para ajudar Rent, mas isso não é verdade. Rent revela que há momentos em que até ele precisa de ajuda, e ele virá até ela quando essa hora chegar. Ed retorna, então Rent explica que Elise não terá mais que se preocupar com os monstros no porão. Elise se pergunta se conseguirá domar monstros como ele, então Rent diz a ela que é melhor começar a treinar agora. Infelizmente, treinar custa dinheiro, mas Rent revela que tem um amigo que pode ajudar. Elise recusa, pois não quer depender muito dele. Rent decide emprestar o dinheiro a ela, com a condição de que ela o pague de volta quando começar a ganhar um bom dinheiro como aventureira. Ela promete pagá-lo de volta com juros, e os dois fecham um acordo. Naquela noite, Lorraine concorda em treinar a garota, já que ela não faz muito com seu tempo livre. Rent fica feliz que Lorraine vai ajudar, pois ele não tem muita experiência lidando com moças. Lorraine aponta que ele, na verdade, conhece uma moça muito bem, mas ele não vê nenhuma em lugar nenhum. Lorraine fica muito ofendida com isso e planeja mostrar a ele um feitiço extremamente poderoso que acabou de desenvolver. Rent retira o que disse e entende agora que deveria tê-la chamado de moça. Rent a cobre de elogios sobre sua beleza juvenil e ela finalmente se acalma. Lorraine fica chateada de novo quando se pergunta se Rent diz essas coisas para toda garota que conhece, mas ele a conquista um pouco mais, explicando que apenas disse o que realmente pensava. A atitude de Lorraine muda completamente, e ela vai buscar mais comida para Rent. Na manhã seguinte, Rent vai à guilda, onde Sheila precisa falar com ele urgentemente. Há um trabalho envolvendo a Casa Latour. Eles pediram Rent especificamente, mas ele não tem ideia de quem são.
Quando Wrench vê o trabalho, porém, ele percebe que é Isaac. Ele não tem muita certeza do que está acontecendo, mas presume que Isaac é um servo dessa casa Latour. Shayla também não sabe muito sobre eles, mas são uma casa muito antiga com muita influência sobre Mount City. Parece que eles são muito secretos, pois Shayla não está em uma posição alta o suficiente na guilda para saber mais. O mestre da guilda de cada geração é instruído a ter muito cuidado para não ofender a casa Latour. Isso é algo bem sério, então Shayla aponta que Wrench não pode recusar o pedido deles. Wrench não tem intenção de recusar, mas Shayla se preocupa que eles possam tirar a vida dele se descobrirem que ele é um monstro. Wrench presume que ficará bem, já que Isaac não pareceu se importar com sua aparência quando se conheceram. De volta ao orfanato, Norman revela a Lillian que ela tem malocúmula. Claro, ela decide que a igreja a substitua, mas eles revelam que fizeram o remédio. Lillian se recusa a tomá-lo, pois sabe o quão caro é, mas Elise implora a ela. Ela fica surpresa ao ouvir que a flor de sangue foi recuperada por um aventureiro que aceitou o trabalho por apenas 1 moeda de bronze. Lillian concorda em tomar o remédio e percebe que o aventureiro era Wrench. Wrench chega à casa Latour e o guarda o deixa entrar para ver Isaac. Wrench aponta que há um labirinto além do portão e ele explica que está ali para um trabalho. O guarda diz a ele que ele deve passar pelo labirinto de qualquer forma, e nenhum mapa pode ajudá-lo. O jardim foi feito usando um item mágico especial e o caminho muda. Os chefes da casa Latour sempre colecionaram itens mágicos, e o que fez o jardim é um deles. Wrench hesita em fazer parte do pequeno hobby deles, mas o guarda revela que há uma recompensa por atravessar o labirinto. Qualquer um que conseguir chegar à mansão receberá um item mágico do chefe da casa. Wrench percebe que o guarda já passou pelo labirinto antes, então ele pede alguns conselhos. O guarda tem apenas uma dica, e é que o sol não o ajudará. Wrench não tem ideia do que ele está falando, mas entra mesmo assim. Wrench pensa em como sua máscara é um item mágico, e ele ficaria em êxtase se pudesse conseguir outra. Eles são realmente valiosos, e ele precisaria de muito dinheiro e equipamento se quiser se tornar classe Mithril. Wrench avança pelo labirinto, mas está realmente apenas vagando. Ele tira seu mapa especial, mas não funciona, pois este labirinto não é um labirinto. Para a sorte de Wrench, ele tem um bom senso de direção. Ele decide fazer um mapa mental, já que presume que deveria ser suficiente para um labirinto pequeno como este. Muito mais tempo passa, porém, e Wrench eventualmente percebe que está completamente perdido. O senso de direção geralmente confiável de Wrench o falhou, então ele se lembra da dica do guarda. Aventureiros deveriam conseguir se orientar sem o sol, mas Wrench aponta que, se o mapa que ele fez em sua mente estiver correto, ele já deveria ter saído do labirinto há muito tempo. Nesse instante, Wrench encontra outra área, mas claramente não é a saída. Wrench diz a uma garota que não tem intenção de desistir, então ela recomenda que ele faça uma pausa e tome um chá com ela. Wrench presume que ela é a filha da família Latour, e ele percebe que até o bule que ela está usando é um item mágico. Wrench aponta que ela não está usando folhas de chá, então ela revela que este bule incrível pode criar o sabor de qualquer chá que já foi usado para preparar. Ela explica que existem 2 tipos de itens mágicos, os encontrados em labirintos e os feitos por artesãos que tentam imitar os encontrados. Este bule foi encontrado há 200 anos e vale 300 platinas. Wrench fica chocado ao pensar em como uma pessoa poderia viver uma vida inteira com apenas 1 moeda de platina e ainda ter um monte sobrando. Essa garota, porém, acha que vale a pena, já que aventureiros arriscam suas vidas para encontrar esse tipo de item. Nesse instante, a garota percebe que a máscara de Wrench conseguiu se transformar, então Wrench revela que é um item mágico. Ele pensa em como aquela garota a comprou para ele por apenas 3 moedas de bronze, e esta garota se pergunta se ele estaria disposto a se desfazer dela. É obviamente muito valiosa, então ela se oferece para pagar o que quer que valha. Wrench adoraria vender a máscara, mas é a única coisa que impede as pessoas de descobrirem que ele é um morto-vivo. Wrench se recusa a vendê-la, então a gentil garota se desculpa por ter perguntado. Wrench agradece por lhe dar o melhor chá que já tomou, e a garota decide lhe dar uma dica. Ela explica que ele deve evitar olhar para o sol, então Wrench mantém isso em mente. A garota o deixa sair quando ele parte, e nosso garoto Wrench continua perdido. Wrench ignora completamente a dica dela enquanto olha para o sol, mas ele parece desaparecer de vista. Wrench olha ao redor e usa uma pedra para confirmar que algum teletransporte está acontecendo. Wrench ainda não consegue entender, porém, e começa a perder a esperança ao perceber que está apenas começando de novo. Depois de horas vagando, Wrench consegue encontrar a saída. A garota o parabeniza por descobrir o segredo do labirinto, e Wrench aponta que foi apenas graças ao conselho dela.
Ela se apresenta como Laura, a chefe da família Latour. Rand fica chocado que essa pequena humana seja a chefe da casa, e ele explica que está ali por causa do trabalho. Laura o elogia por ser um dos poucos capazes de completar o labirinto e ela o leva para pegar seu prêmio. Ele pode escolher qualquer item mágico da coleção da família Latour, então nosso garoto Rand pediu o que fez o labirinto. Infelizmente, ela não pode dar aquele a ele, mas Rand revela que foi apenas uma piada que ele fez como troco por fazê-lo passar pelo labirinto. Laura explica que itens mágicos feitos pelo homem são mais consistentemente confiáveis do que os encontrados, mas os humanos ainda só conseguem fazer os itens mais simples, como luzes. Eles chegam à área de armazenamento de itens mágicos, e Rand fica maravilhado com a quantidade de itens mágicos que existem. Laura aponta como ninguém encontrou respostas para o porquê dos labirintos existirem, e o mesmo vale para os itens mágicos. Alguns são até lixo e completamente inúteis. Laura mostra a ele uma bola que parece não ter propósito algum, mas explica que ela tem a capacidade de quicar para sempre. Rand se pergunta por que ela colecionou tudo isso, e ela simplesmente responde que é só um monte de coisas que ela queria. Outro item mágico é um dirigível em miniatura que pode ser controlado. Rand gosta de brincar com ele e se pergunta se deveria mesmo usar esta oportunidade para escolher um brinquedo. O garoto dentro dele quer escolhê-lo, mas o adulto dentro dele quer algo mais útil. Laura diz para ele se concentrar mais no modelo, e ele fica chocado quando sua mente é transferida para dentro dele. É bem incrível, mas consome muita mana. Laura revela que os dirigíveis reais foram, na verdade, modelados a partir deste. Ninguém consegue descobrir como ele voa, então eles inventam outra coisa. Rand pensa em como este item seria útil para reconhecimento, mas ele usa tanta mana que não conseguiria ir tão longe. Rand decide levar um tempo para escolher e encontra um item mágico que se ilumina quando algo se aproxima. Quando Rand aperta um botão numa imagem aparentemente normal, um monte de monstros saltam dela. Rand se pergunta se ela gosta de vê-lo lutar com todos os itens, mas ela fica nervosa quando ele acidentalmente ativa algo. Laura procura o dispositivo de desligamento, mas ele está guardado em outro lugar. Nesse instante, um golem gigante se forma, e Rand desvia do seu ataque. Rand percebe que não conseguirá aguentar um único golpe dessa coisa, então Laura diz a Isaac para se apressar e pegar o dispositivo. Rand precisa desviar dos ataques poderosos do golem, e ele se pergunta por quanto tempo ele pode ficar ativo, já que só usou um pouco da sua mana. Acontece que essa besta só precisava da mana dele para ativar. Depois disso, ele consegue absorver matéria inorgânica para ficar mais forte. Laura dá permissão a Rand para ferir o golem, mas ela tem certeza de que ele não conseguirá derrotá-lo em batalha. Rand não planejava vencê-lo, mas ele consegue cortar um braço. Por sorte, Rand se lembra de algo que Lorraine lhes contou sobre golems. Eles têm a palavra verdade escrita em alguma língua em suas testas, e uma letra pode ser adicionada para mudar essa palavra para morte. Quando alterado, o golem irá desmoronar. Rand fica desapontado ao descobrir que não há nada em sua testa e ele acaba sendo arremessado. Lorraine continuou a dizer que a única outra forma de parar um golem é usando um dispositivo externo, mas Isaac ainda não consegue encontrá-lo. Rand não conseguirá manter essa luta por muito mais tempo, então ele não tem outra escolha. Ele não queria mostrar a ninguém essa técnica, mas sua fusão de espírito de mana é a única solução. Rand se energiza enquanto o golem se prepara para seu ataque imenso, mas ele é parado quando Laura manda ele parar. Acontece que eles encontraram o dispositivo bem a tempo, e Isaac pede desculpas por demorar tanto. Rand se preocupa que eles possam pedir para ele pagar pelos danos, mas Laura decide apenas pedir aos criados para limpar a bagunça. Rand continua procurando pelos itens mágicos e encontra alguns materiais que foram tirados de monstros. Não são itens mágicos, mas podem ser usados para fazer remédios e armas. Nesse momento, Rand começa a sentir uma sede insaciável ao avistar um frasco de sangue. É o sangue de um vampiro, e dizem que ingeri-lo transformará uma pessoa em vampiro. É apenas um rumor, no entanto, já que as pessoas que beberam sangue de vampiro no passado simplesmente enlouqueceram e morreram. Os poucos que sobreviveram dizem ter se tornado cascas de seus antigos eus. Ninguém admitiria se tivesse se tornado um vampiro, já que seriam simplesmente mortos. O sangue ainda é desejado por aqueles que esperam que possa lhes dar vida eterna, então pode ser vendido por uma fortuna. Rand ainda tem sede do sangue, e ele proclama que tomou sua decisão. Quando ele volta para casa, no entanto, Rand revela que na verdade escolheu o dirigível. Lorraine fica impressionada com todas as suas capacidades, mas Rand só acha divertido brincar com ele. Lorraine não consegue acreditar na generosidade da família Latour, pois descobrimos que eles realmente deixaram Rand ter 2 itens, além de pagar pelo trabalho. Isaac achou bem justo, já que Rand aceitar este trabalho permitirá que ele dedique todo o seu tempo a cuidar de Laura.
Rand se pergunta se Lorraine gostaria de brincar um pouco, mas ela aponta que há assuntos sérios que precisam ser resolvidos. De volta ao castelo, Isaac usa as flores de sangue de dragão para fazer o remédio de Laura. Laura está feliz por ter tido um convidado raro como Rand, mas ela se deixou levar demais pela emoção e precisa descansar agora. De volta em casa, Rand explica que o sangue de vampiro é definitivamente real. Ele podia sentir no momento em que o viu, e sabia que se bebesse, algo mudaria. Lorraine está com medo, no entanto, e o lembra que aqueles que o beberam antes sempre acabam com um final terrível. Lorraine aponta como é raro ver Rand tão hesitante, e ele admite estar com medo. No entanto, Rand sabe que precisa disso para evoluir, e seu corpo o deseja. Lorraine acha que é muito perigoso, pois mesmo que seu corpo de morto-vivo sobreviva, sua mente pode não. Ela preferiria que ele não bebesse e, na verdade, não se importaria se ele ficasse morto-vivo para sempre. Rand poderia simplesmente ficar lá e passar sua vida como um aventureiro. Ela sabe, no entanto, que este não é o objetivo principal de Rand. Mesmo que ele não tenha o talento, e mesmo que leve a vida inteira, o verdadeiro objetivo de Rand é se tornar um aventureiro de classe Mithril. Rand ouve cada palavra que ela diz, e ele considera suas opções enquanto seus olhos ficam vermelhos. Obrigado por assistir ao meu resumo. Inscreva-se na minha newsletter gratuita se quiser mostrar algum apoio ao canal. O link está na descrição.